Hirako é um paciente com câncer de 39 anos que levava uma vida tão infeliz que realmente queria morrer. Um dia, seu desejo finalmente se torna realidade. Seu monitor cardíaco registra uma linha reta e ele morre instantaneamente. Após sua morte, ele se vê em um lugar estranho. A princípio, ele presume que deve ser o céu, mas então um deus aparece diante dele. O deus explica que vai dar a Hirako uma segunda chance na vida, já que a primeira foi tão terrível. Desta vez, ele promete conceder-lhe um corpo saudável que não o trairá como o antigo. O deus pede desculpas sinceramente por ter deixado Hirako viver uma vida tão triste. Para compensar, ele pergunta se Hirako tem algum pedido para sua nova vida e cor. Como esse deus pode conceder qualquer desejo imaginável, as possibilidades são infinitas. Mas Hirako tem apenas um pedido. Ele quer viver sua próxima vida como agricultor. O deus pisca, surpreso com um pedido tão estranho. De todas as coisas possíveis, agricultura. Ainda assim, Hirako explica que enquanto estava preso no hospital, ele assistiu a um programa sobre agricultores e achou que eles eram legais. Divertido, o deus decide conceder o desejo de qualquer maneira. Além disso, ele dá a Hirako um presente bônus, a ferramenta agrícola todo-poderosa, uma ferramenta com poderes incríveis. Com isso, o deus o transporta e Hirako acorda deitado no chão no meio de uma floresta. A primeira coisa que ele sente é emoção. Ele finalmente tem um corpo saudável. Pela primeira vez em anos, ele pode esperar uma vida tranquila e relaxada como agricultor. Examinando-se, ele percebe que parece muito mais jovem do que antes. Infelizmente, ele também parece muito mais feio do que costumava ser. Para piorar, o deus o colocou em uma roupa barata. Hirako suspira ao ver sua aparência, mas não dá importância. Testando a ferramenta agrícola poderosa, ele invoca uma enxada. Para sua surpresa, ela permite que ele cave quantos buracos quiser, sem nunca se cansar. Impressionado, Hirako começa a explorar a floresta, mas a realidade logo se impõe. Ele precisa de um lugar seguro para ficar. Afinal, há uma boa chance de que monstros ou criaturas perigosas estejam à espreita. Ele se depara com uma árvore grande e resistente, e decide que esse seria um bom local para estabelecer sua base. Mas há outro problema: água. Ele não consegue encontrar nenhum rio ou poço nas proximidades, e precisará de água para sobreviver. Então ele invoca sua poderosa ferramenta agrícola novamente, que se transforma em uma pá, e começa a cavar. A ferramenta é incrivelmente útil, pois pode se transformar em muitas coisas diferentes. A única limitação é que ela não pode se tornar máquinas complicadas. Ainda assim, ela facilita a escavação. Hirako continua cavando e cavando até que finalmente encontra água. Com isso, ele agora tem um poço. Agora que a água está resolvida, a próxima prioridade é a comida. Curiosamente, mesmo depois de toda essa escavação, Hirako não sente fome alguma. Ainda assim, ele acha que seria inteligente ter comida pronta, por precaução. Ele decide que a caça precisará ser adicionada aos seus planos. Por enquanto, porém, a principal tarefa é construir uma cabana. Usando a ferramenta agrícola poderosa, ele derruba árvores facilmente e as corta em blocos de madeira organizados, prontos para a construção. Mas assim que começa, Hirako percebe que construir uma cabana é muito mais difícil do que ele esperava. Ele começa a pensar em todos os fatores envolvidos, como design, estabilidade, materiais e layout. E antes que perceba, perde a noção do tempo. O sol já está se pondo. Hirako precisa de uma fonte de luz rapidamente. Ele tenta invocar algo como uma lanterna ou um abajur usando a ferramenta agrícola, mas nada acontece. Aparentemente, isso não se enquadra na jurisdição agrícola. Outra restrição do deus. Ele então tenta invocar uma lupa e funciona, mas ele rapidamente percebe que é inútil à noite, então ele a deixa de lado. Naquela noite, Hirako cava um pequeno buraco em uma árvore e passa a noite lá. Dormir é difícil, então ele se mantém ocupado fazendo alguns móveis de madeira. Para sua surpresa, o resultado é melhor do que ele esperava. No dia seguinte, ele limpa todas as árvores e arbustos de sua terra, para poder começar a cultivá-la. Quando está prestes a começar, um monstro coelho de repente se lança sobre ele com intenção assassina. Basta um golpe rápido da poderosa ferramenta agrícola em sua cabeça. Hirako então usa a carne do monstro para preparar o almoço para mais tarde naquela tarde. O próximo item em sua agenda é construir um banheiro. No início ele oferece pouca privacidade, então ele adiciona paredes ao redor, tornando-o mais civilizado. Ele passa o resto do dia cultivando a terra para plantar e ao pôr do sol já realizou muito. No entanto, ele ainda não tem sementes. Ele decide dormir naquela noite e se aventurar na floresta no dia seguinte, para encontrar sementes ou frutas. Quando acorda, Hirako fica surpreso ao ver que as plantas já começaram a brotar, mesmo sem ter plantado nenhuma semente. Claramente esse é o poder da poderosa ferramenta agrícola em ação. Para proteger as plantações de animais como o coelho monstro, ele constrói uma cerca ao redor da área de cultivo. Hirako rega as plantas todos os dias, e elas continuam a
a crescer rapidamente. Ele não tem certeza de que tipo de planta é, mas espera que seja algo comestível. Após mais alguns dias de trabalho árduo, ele consegue construir uma casa de madeira. No meio do caminho, ele fica tão cansado que não consegue levantar uma tora para o telhado. Então ele cava um pouco no chão para ganhar mais espaço vertical. No dia seguinte, enquanto realizava suas tarefas habituais na fazenda, Hiraku avista dois cães gigantes. A princípio eles parecem agressivos, mas na verdade são amigáveis e estão em péssimo estado. Hiraku os recebe em suas terras e lhes dá um pouco da carne que tem. Um dos cães tem uma barriga grande, então Hiraku presume que ela esteja grávida ou apenas coma muito. Cuidar desses cães o faz lembrar dos dias em que sempre quis ter um cachorro. Agora ele está pensando seriamente em mantê-los por perto. Nesse momento, a cadela grávida faz uma cara de cocô, o que Hiraku interpreta como um sinal de que ela está prestes a dar à luz. Ele os leva para sua casa de madeira e começa a se preparar para o parto, mas como nunca assistiu a documentários sobre a natureza, não tem ideia de como lidar com a situação. Naquela noite, Hiraku deixa os cães na cabana e dorme no buraco da árvore, pensando que os cães preferirão um pouco de privacidade durante o parto. No dia seguinte, ele vai ver como eles estão e descobre que os filhotes nasceram com sucesso. Eles são surpreendentemente fofos. Hiraku esperava que os cães fossem embora depois do parto, mas eles se apegaram à sua casa e não querem ir embora. Percebendo isso, Hiraku decide construir uma casa maior e melhor para si mesmo, deixando a cabana de madeira para os cães. Pouco tempo depois, as plantações estão prontas para a colheita e são, na verdade, tomates. Hiraku prova-os e confirma que são definitivamente tomates. Quanto aos cães, ele dá-lhes nomes. O macho é Kuro e a fêmea é Yuki. Enquanto isso, o deus se pergunta como Hiraku tem se saído desde que ganhou sua nova vida. Mas é aí que ele percebe que cometeu outro erro. Ele acidentalmente enviou Hiraku para uma floresta muito perigosa. Tão perigosa que é considerada a Floresta da Morte. Ele percebe que precisa trazê-lo de volta imediatamente. Mas então lembra que isso seria uma infração às regras, que dizem claramente que ele não pode interferir na vida que deu a alguém. O deus imagina que Hiraku provavelmente morrerá naquele mundo e voltará para ele. Então, quando isso acontecer, ele colocará as coisas em ordem. No entanto, Hiraku está se saindo muito melhor do que o esperado. Ele conseguiu usar a poderosa ferramenta agrícola para colher várias safras. A ferramenta funciona quando ele imagina o que quer cultivar, e então as sementes são plantadas no solo automaticamente. Elas acabam brotando tão rápido que ele nem sabe o que fazer com todas elas. No geral, Hiraku percebe que só está aqui graças aos deuses, e é por isso que construiu uma estátua para homenageá-los. Naquele dia, Hiraku decide tentar algo novo e planta algumas árvores frutíferas. Ele imagina que se tudo correr bem, sua dieta melhorará muito. Ele ouviu uma vez que árvores frutíferas levam anos para dar frutos, mas ainda assim está preparado para esperar o tempo que for necessário. Além disso, Kuro e Yuki realmente fizeram companhia a Hiraku durante o tempo em que ele esteve aqui. Se não fosse por eles, ele provavelmente teria ficado muito solitário. Ele percebe que eles têm chifres na cabeça, mas não dá muita importância a isso, já que este é um mundo novo e os cães aqui podem simplesmente ter chifres. Eles também têm sido muito úteis, muitas vezes guiando-o pela floresta até ele descobrir um rio, que agora será sua principal fonte de água. Quanto ao meio de transporte, ele transformou sua poderosa ferramenta agrícola em um carrinho de mão, o que lhe permite transportar coisas tão rápido quanto quiser sem se cansar. Mas as estradas são um pouco acidentadas, então ele sabe que precisará consertá-las eventualmente. Não demora muito para o inverno começar a se aproximar, e Hiraku percebe que precisa começar a se preparar para ele. Ele tenta usar a pele de coelhos monstros, mas elas cheiram muito mal. Com isso, sua única opção é acender a fogueira e ficar dentro de sua cabana. Então, um dia ele encontra por acaso uma aranha que é capaz de usar suas teias para fazer bons tecidos e até roupas. Hiraku percebe que a aranha seria útil, e a adiciona ao grupo, dando-lhe o nome de Zabuton. Zabuton consegue fazer uma jaqueta legal para Hiraku, que ele poderá usar durante o inverno, e também faz muitos outros itens legais que Hiraku pode usar em casa. O inverno finalmente chega, mas graças aos preparativos que ele fez, Hiraku consegue passar por ele sem problemas. Os cães estão todos confortáveis dentro de casa, mas Zabuton pode estar hibernando ou algo assim, já que não sai de sua cabana há algum tempo. Tudo parece estar indo bem por enquanto, mas há um grande problema. Hiraku não fala com uma pessoa de verdade há muito tempo. Ele está começando a se sentir muito solitário, e até teme esquecer como falar. Pouco depois
depois chega a primavera. Os filhotes que agora cresceram aventuram-se na floresta para encontrar namoradas. Não demora muito para que encontrem outros cães da floresta e rapidamente voltam para apresentá-los a Hirako. Além disso, Zabuton parece ter dado à luz. Hirako sabe que isso significa mais bocas para alimentar, então percebe que terá que trabalhar ainda mais para dar conta de tudo. Nesse momento, Zabuton soa o alarme de alerta. Hirako imediatamente entende que algo incomum está acontecendo na floresta, então ele se aventura para investigar. Enquanto explora, ele avista uma menina encolhida perto de uma árvore. No momento em que ela o vê, ela grita por socorro. Hirako se aproxima dela para perguntar o que está acontecendo, mas assim que ele se aproxima, ela o agarra e morde seu pescoço. Agora, esse tipo de coisa é exatamente o tipo de cenário que Hirako gosta, então ele cora um pouco. A menina então passa por uma transformação. Suas roupas se transformam em um belo traje, e ela parece muito mais velha. No entanto, os cães de Hirako imediatamente começam a atacá-la, vendo-a como uma ameaça. Ela reage defensivamente, mas Hirako rapidamente ordena que os cães parem imediatamente. A garota então explica a Hirako que o mordeu porque era a única maneira de recuperar suas forças. Ela também diz que foi atacada porque achou que poderia enfrentar um dos cães. Vendo isso, Hirako percebe que ela é inofensiva e até se oferece para deixá-la beber um pouco mais de seu sangue. Depois disso, ele a leva para sua fazenda. Ela fica surpresa ao ver todas as plantações, pois nunca viu nada parecido antes. Ela dá uma mordida em um tomate e fica genuinamente impressionada com o sabor. O resto do dia é passado se divertindo e criando laços. Para Hirako, esta é a primeira vez em muito tempo que ele tem interação humana, então ele realmente gosta de passar tempo com ela. No final do dia, ela se apresenta como Lucy, uma vampira. Ela explica que veio à floresta para pesquisar ervas medicinais, mas acabou brigando com alguns nobres que tentavam roubar sua pesquisa. Ela precisava de um lugar seguro para se esconder, e a floresta era a melhor opção. Hirako percebe que ela abre um painel, que ele presume ser mágico. Claramente a magia deve existir neste mundo. Pensando em tudo isso, Hirako olha para Lucy e percebe que talvez nunca mais encontre uma vilã como ela. Agindo impulsivamente, ele imediatamente pede Lucy em casamento, pedindo que ela fique com ele para sempre. Ele explica que a razão pela qual montou sua base aqui foi para poder viver sozinho em paz, longe de todos os outros. Lucy cora com esse pedido repentino, mas depois de pensar um pouco ela concorda, já que não tem outro lugar para ir. No dia seguinte, os dois saem da cabana após uma noite agitada juntos. Lu pergunta o que vão fazer hoje. Hirako diz que estava planejando verificar as árvores frutíferas para ver como estão crescendo. Lu diz que vai acompanhá-lo, mas que quer se refrescar primeiro. Depois de tudo isso, os dois se sentam e começam a discutir, mas é quando Zabuton soa o alarme. Hirako já sabe o que isso significa, então ele e Lu se aventuram na floresta para ver o que está acontecendo. Hirako chega e vê uma cena que lhe é muito familiar, uma garota gostosa amarrada a uma árvore. Ao ver Hirako, ela grita pedindo ajuda. Hirako obviamente a desamarra, e depois disso, a garota usa sua magia para se refrescar. Enquanto isso, Lu tenta silenciosamente fugir, mas a garota a impede, pedindo que ela se aproxime imediatamente. Aparentemente, elas se conhecem. Ambas a levam de volta para a cabana, onde Hirako percebe que ela e Lu estão no mesmo barco, ambas fugindo dos nobres. Ela se apresenta como Tia, um anjo, e pergunta a Lu quem é o cara que está com ela. Lu cora ao dizer que ele é seu marido. Hirako também cora, principalmente porque é a primeira vez que ela o chama assim. Tia fica realmente surpresa ao ouvir isso. Além disso, Hirako pergunta à Tia por que um anjo como ela estava tentando localizar Lu. Tia explica que, em primeiro lugar, os anjos são mais guerreiros do que seres puramente sagrados. Além disso, há uma recompensa gigantesca pela cabeça de Lu por causa de todos os danos que ela causou quando ficou furiosa. Naquela época, Lu passava todo o seu tempo pesquisando remédios e poções estranhas, e assim que algo a incomodava, ela simplesmente começava a explodir as coisas. Os nobres ficaram tão irritados com isso que colocaram uma recompensa pela sua cabeça. Ao ouvir tudo isso, Lu admite que talvez tenha exagerado um pouco naquela época, mas fica surpresa ao saber que Tia realmente sabe disso, porque Lu não é o tipo de pessoa que demonstra qualquer sinal de fraqueza. Lu explica que é porque percebeu em primeira mão o quanto era fraca quando enfrentou os cães de Hirako. Além disso, ela pergunta animadamente a Tia se ela quer se juntar a eles para viver na floresta. Tia hesita por alguns segundos, mas acaba concordando. Além disso, Lu mostra a Tia toda a fazenda e até a apresenta a Zabuton, mas ela não parece ser fã de aranhas. Tia também vai ajudar em alguns trabalhos da fazenda, então após um longo dia colhendo, ela está exausta. Mas Tia e Lu usam sua magia para se limpar instantaneamente, o que faz Hirako desejar poder fazer o mesmo. Eles entram e Hirako dá a Tia um pedaço do morango que colheu naquele dia. Tia acha muito delicioso e acrescenta que o trabalho na fazenda é muito mais gratificante
gratificante do que ela esperava. Dito isso, tia toma uma decisão e decide ficar aqui com eles. Nos dias seguintes, ela começa a ajudá-los nas atividades agrícolas. Tia diz que quer que eles plantem mais morangos, mas Hirako diz a ela que isso não será possível, porque eles não têm capacidade agrícola ou pessoal suficiente para colhê-los, além de suas outras culturas. Tia sugere que eles contratem mais ajuda na fazenda, mas Hirako não acha que isso seria uma boa ideia. Ele argumenta que se plantarem demais, não conseguirão comer tudo o que colheram. Enquanto caminham, Hirako encontra mais netos de cachorro de Kuro e Yuki. Netos porque seus próprios filhotes tiveram filhotes. Os filhos de Zabuton também se multiplicaram, mas metade deles decide deixar a floresta em busca de uma vida melhor, enquanto a outra metade fica para trás. Tia então se manifesta, dizendo que tem uma jornada a empreender sozinha, mas promete que voltará o mais rápido possível. A princípio, Hirako se preocupa que ela esteja prestes a abandoná-lo, assim como os filhos de Zabuton fizeram, mas ela o tranquiliza, dizendo que voltará em breve. Alguns dias depois, tia volta como prometeu, mas desta vez traz algumas meninas elfos com ela. A responsável se apresenta como Leia, e todas elas têm nomes semelhantes porque são parentes próximas. Leia explica que elas vieram porque tia sugeriu que viessem ficar com Hirako, então perguntam se podem morar aqui com eles. Tia explica que as elfos compartilham uma história muito triste. Todas elas moravam em uma vila no extremo norte, mas sua vila foi destruída e sua raça se dispersou. Desde então elas procuram um lugar para se estabelecer e chamar de lar. Sem um lugar para se estabelecer, elas não serão capazes de repovoar sua raça e podem eventualmente se extinguir. Por causa disso, todas elas imploram a Hirako para deixá-las ficar com ele. Hirako pensa sobre isso por um tempo e então diz a eles que já há muitas espécies diferentes vivendo ali. Então, desde que prometam se dar bem com todos, tudo bem. Os elfos concordam, mas ficam curiosos para saber quem são as outras espécies. Lu mostra a eles Zabuton, a aranha, e todos os elfos desmaiam de medo. Agora que o número de pessoas que vivem lá aumentou, Hirako decide começar construindo uma grande casa para todos morarem, já que os 7 elfos querem viver juntos. Em seguida, ele constrói um banheiro e uma área para descarte de lixo. Os elfos ajudam na construção, e em cerca de 10 dias tudo está pronto. Ao vê-los todos sentados na área de jantar com sorrisos no rosto, Hirako diz que realmente espera que esse lugar se torne um espaço confortável e seguro para todos. Não demora muito para que os elfos se acostumem à vida na fazenda. Eles começam a colher os frutos e prová-los para descobrir quais gostam e quais não gostam. Um dia, enquanto Hirako e Leia estão separando as colheitas, Hirako fica surpreso ao descobrir que, embora Leia seja uma elfa, ela usa fogo e come carne. Ele fica chocado porque sempre pensou que os elfos eram criaturas que viviam em harmonia com a natureza, comendo apenas frutas das árvores e recusando-se a usar qualquer coisa feita de metal. Ao ouvir seus pensamentos, a expressão de Leia fica séria. Ela diz a Hirako que, se ele escolher viver assim, pensando que os elfos são gentis habitantes das árvores, não demorará muito para que ele morra nesta floresta. No dia seguinte, Hirako está prestes a começar seu trabalho agrícola do dia, mas é então que Zabuton chama sua atenção e lhe mostra a abelha rainha gigante que ela capturou. A princípio, Hirako pensou que Zabuton iria simplesmente comê-la, mas Zabuton diz que quer mantê-la como animal de estimação. Hirako não vê problema nisso, então constrói uma casa para a abelha rainha e suas abelhas operárias. As abelhas operárias têm tamanho normal, enquanto a abelha rainha é a única que é grande. Depois disso, Hirako passou mais tempo cavando o espaço para o reservatório, mas o maior problema para ele era levar a água até o reservatório. É quando Leia lhe dá a ideia de construir um cano que vai do rio até o espaço do reservatório. Com essa ideia, todos começam a trabalhar juntos em modo de produção em massa, e após algum tempo, o cano que leva ao reservatório é construído e conectado com sucesso, e a água começa a fluir. Alguns peixes são levados pela correnteza, então Hirako os assa e decide que eles serão o almoço deles. Tia e Lu veem os peixes que Hirako está usando e reconhecem que são uma espécie muito feroz da Floresta da Morte, então se perguntam se é seguro comê-los. Hirako oferece para elas comerem, mas elas recusam, dizendo que ele deveria dar a primeira mordida. Alguém tem que ser a cobaia, e definitivamente não serão elas. Hirako prova o peixe e comenta que está delicioso. Depois disso, Tia e Lu provam um pouco e concordam com Hirako, dizendo que está delicioso. Todos acabaram gostando do peixe, então ele preparou todo o peixe que tinha e o usou para a refeição. Eles acabaram pescando muito mais do que podiam comer de uma vez, então conservaram o restante com um pouco de sal e guardaram na despensa. Em seguida, agora que eles têm um reservatório de água, Hirako decide fazer um arrozal onde eles possam colher um pouco de arroz. Ele começa cavando um terreno agrícola de aparência normal
normal, e em seguida enche os 2 terrenos com água. Ele então pede a ajuda dos elfos para plantar cada talo de arroz individualmente. Pouco tempo depois, o arrozal está totalmente crescido e pronto para a colheita. Ele acabou crescendo muito mais rápido do que Hiraku esperava. Depois, eles colhem o arroz usando suas foices e armazenam os pés na casa. Mas isso não é tudo. Hiraku passa a hora seguinte debulhando o arroz até que ele se transforme em grãos finos. Lu e Tia observam o processo trabalhoso envolvido na produção do arroz e se perguntam se vale a pena, mas Hiraku garante que vale muito a pena. Depois disso, Hiraku vai para fora cozinhar o arroz. Quando está pronto, ele faz bolinhos de arroz e os serve em uma bandeja, pedindo a Lu e Tia que experimentem. Todos provam os bolinhos de arroz e acham que estão realmente deliciosos. Ele usou o peixe de antes para fazer o recheio dos bolinhos de arroz. Mesmo que os elfos acabem comendo todos os bolinhos de arroz, Hiraku fica feliz em ver que eles gostaram. Da próxima vez, ele provavelmente fará um recheio diferente. No dia seguinte, após um longo dia de trabalho no arrozal, todos usam sua magia para se limpar, o que deixa Hiraku com um pouco de inveja deles. Por causa disso, ele decide fazer um banho. Não deve ser tão difícil, já que ele já fez um canal de água. Dito isso, Hiraku começa a construção, mas depois de um tempo ele percebe que um grande problema é para onde a água do banho irá depois que eles terminarem de se banhar. Ele não acha certo simplesmente despejá-la de volta no rio. Ao ouvir isso, Tia tem a ideia de usar slimes mais limpos para purificar a água do banho, para que possam usá-la novamente. Além disso, Tia acredita que os slimes mais limpos também seriam úteis na limpeza dos banheiros. Agora eles não precisam mais fazer isso sozinhos. Com esse problema resolvido, eles constroem o banho com sucesso no final do dia. Hiraku tira a roupa para demonstrar como o banho é usado. Então ele entra e primeiro enxágua o corpo antes de entrar na banheira para dar um mergulho. Ao ver isso, todas as meninas entram na banheira com Hiraku, dizendo que é bom tomar banho com ele. Esse é o tipo de coisa com que Hiraku fantasiava em sua vida anterior. Então tudo o que ele pode fazer é ficar quieto. No dia seguinte, Leia traz alguns dos outros elfos de sua aldeia, que perguntam a Hiraku se eles podem ficar na aldeia como Leia está fazendo. Hiraku não tem nenhuma reclamação, então concorda. Leia sugere que comecem imediatamente os preparativos para construir uma nova casa para os elfos recém-chegados morarem. Leia está muito animada. Ela diz que está muito feliz por finalmente poderem repovoar sua raça. Hiraku não tem certeza de como eles vão ter filhos, já que todos os elfos são meninas, mas ele acha legal vê-los tão otimistas. Enquanto isso, Kuro observa a cena e vê que Hiraku já está expandindo seu harém novamente. Isso o faz lembrar de como sua vida era miserável antes de conhecer Hiraku. Depois que ele e sua família foram atacados por um monstro urso, eles ficaram feridos e não tinham motivos para continuar. Mas foi então que encontraram Hiraku. No início, eles pensaram que ele era apenas um humano fraco, mas depois que viram o imenso poder que a poderosa ferramenta agrícola carregava, imediatamente começaram a respeitá-lo. Hiraku foi gentil o suficiente para acolhê-los como se fossem seus, então Kuro é muito grato. Mas o que ele não sabe é que sua espécie são monstros aterrorizantes, conhecidos como lobos infernais, mas eles não têm nenhuma intenção de prejudicá-lo, então acham que tudo deve ficar bem. Alguns dias se passam e a nova e melhorada casa está pronta, já que tiveram que fazer adaptações para os novos moradores elfos. A casa é uma mansão gigante, sendo o quarto de Hiraku o melhor, já que ele é o fundador da vila. As meninas mostram a casa a Hiraku e ele adora cada parte dela. As meninas têm seus próprios quartos, e Hiraku fica encantado ao ver que elas estão felizes com o resultado. Então ele percebe um quarto com uma fechadura com ferrolho, e fica imaginando o que poderia haver lá dentro. Ele abre a porta e vê 2 camas juntas. Percebendo o que é, Hiraku fecha a porta lentamente, dizendo que vai fingir que não viu nada. Após o tour, Leia diz a Hiraku que, se ele achar que alguma parte da casa não está do seu agrado, basta dizer a ela e ela providenciará o necessário. Então, como toque final à casa, ele adicionou 2 estátuas de cães na frente da casa para efeito estético. No dia seguinte, Hiraku planeja fazer um curry. Então ele vai à fazenda com Tia e Lu para escolher alguns ingredientes frescos para isso. Mas depois de selecionar os ingredientes, ele descobre que eles o abandonaram, porque acham que fazer curry do zero é meio chato. Hiraku agora precisa preparar todo o curry sozinho, mas Leia se junta a ele depois de um tempo, dizendo que adoraria ajudá-lo. Com isso, eles começam o processo de fazer o curry, desde colocar o óleo até fritar a carne. Agora tudo o que resta é tampar a panela e deixar cozinhar até ficar pronto. Mas é aí que Hiraku percebe que esqueceu de fazer os wraps de Naan para o curry. Ele sabe que o Naan leva um tempo para ser feito, então começa a considerar apenas fazer arroz. Mas muda de ideia e decide fazer o Naan, porque faz tempo que não come e está com vontade, mesmo que isso signifique que ele terá que prepará-lo para todos, incluindo todos os elfos. Ainda assim, ele sabe que o sol está se pondo
dispondo, então imediatamente começa a trabalhar, porque não tem tempo a perder. O curry está quase pronto, então Tia e Lu já podem sentir o aroma tentador vindo de lá, e se perguntam se é o curry de que Hirako estava falando mais cedo. Agora é hora do jantar ao pôr do sol. Então, enquanto provam o curry e o naan, elas admitem que está realmente delicioso, e elogiam Hirako, dizendo que ele tem um verdadeiro talento para cozinhar. Hirako fica feliz em ver que elas estão realmente gostando de sua comida. O inverno está se aproximando gradualmente, então Hirako e os outros começam a se preparar para o inverno, conservando sua carne e armazenando seus vegetais. Naquele dia, Hirako vê Lu usando sua magia de fogo para defumar a carne. Isso faz Hirako desejar poder usar magia, então ele tenta usá-la, mas falha miseravelmente. Naquela noite, Hirako puxa conversa com Leia, onde admite o quanto acha todos eles legais por poderem usar magia, enquanto ele apenas cultiva e cozinha. No entanto, Leia diz a ele que ele é o mais impressionante de todos, pois conseguiu sobreviver na floresta até aquele momento sozinho. Isso não é algo que qualquer um consegue fazer. Ouvir isso melhora um pouco o humor de Hirako, fazendo-o perceber que ele também é importante para eles. Pouco depois, o inverno chega e a neve começa a se acumular lá fora. Por causa disso, o grupo passa a maior parte do tempo dentro de casa. Para passar o tempo, Hirako decide criar alguns jogos de tabuleiro, como xadrez, mahjong e reverse. Depois que ele explica as regras do reverse, Lu imediatamente percebe que é um jogo bastante simples, mas Tia rapidamente diz a ela que só parece simples por causa da estrutura do jogo, e que durante o jogo real, as estratégias são o que realmente importa. Com isso dito, as coisas de repente esquentam quando Lu desafia Tia para uma partida na hora. Enquanto isso, em outra sala, a atmosfera é completamente oposta. As coisas estão calmas enquanto Leia e um dos outros elfos jogam silenciosamente sua própria partida de reverse. Nesse momento, Kuro entra e casualmente dá a Leia uma dica sobre um movimento que ela deveria fazer. Vendo isso, Hirako fica surpreso que Kuro realmente conheça as regras do jogo, o que ele nunca esperava. Depois de um tempo, porém, os jogos de tabuleiro começam a ficar entediantes. Então Hirako monta um conjunto de boliche para variar um pouco. Ele demonstra suas habilidades no boliche, mas como está um pouco enferrujado, acaba errando 2 pinos. Ainda assim, Hirako não tem certeza se é por causa da simplicidade dos jogos, ou apenas pela novidade. Mas todos os jogos que ele apresentou a eles acabaram sendo um grande sucesso, e assim o grupo passa o inverno inteiro junto dentro de casa, jogando jogos dia após dia. Mas esses dias de inverno não duram muito, porque antes que percebam, a primavera chega rapidamente. Certa manhã, Hirako e as meninas saem, planejando conversar sobre o que vão fazer hoje, mas é quando Zabuton de repente soa o alarme. Todos correm na direção do alarme e avistam um enorme wyvern voando direto em direção a eles. Vendo o wyvern atacando, Leia e os outros elfos correm para a fazenda para tentar minimizar os danos causados. Naquele momento, Tia e Lu ficam completamente sem palavras, pois não sabem o que fazer. Eles duvidam que sejam fortes o suficiente para romper a barreira do wyvern. Enquanto isso, Hirako fica parado ali, tentando desesperadamente pensar em uma decisão a tomar. Seu primeiro pensamento é que talvez eles devessem fugir, mas ele rapidamente percebe que isso não funcionaria, já que o wyvern poderia facilmente segui-los do céu. Hirako sabe que precisa fazer algo, e precisa fazer agora, ou então tanto a vila quanto as plantações serão destruídas. Proteger todos é a única coisa em sua mente neste momento. Então ele pega sua poderosa ferramenta agrícola, e diante dos olhos de todos ela se transforma em uma lança de aparência impressionante. Sem hesitar, Hirako lança a lança diretamente no wyvern. Para a surpresa de todos, a lança é poderosa o suficiente para quebrar completamente a barreira do wyvern e derrubá-lo com um único golpe. Lu e Tia ficam chocados. Eles não conseguem acreditar no que acabaram de testemunhar. Nenhum dos dois tinha ideia de que Hirako possuía um poder tão avassalador. Depois que o wyvern é derrotado, todos conseguem apagar os incêndios nos campos de cultivo. Algum dano foi causado às plantações, mas felizmente é mínimo. Depois disso, o grupo se dirige à floresta para verificar o cadáver do wyvern. A primeira coisa que vem à mente de Hirako ao olhar para ele é se eles podem comê-lo ou não. Neste mundo, a carne de wyvern é na verdade uma iguaria bem conhecida. Então Hirako não perde tempo em colocá-la em uso e prepara um delicioso almoço para todos. Lu sempre achou que a carne de wyvern seria dura e difícil de mastigar, mas para sua surpresa, ela é incrivelmente macia. Enquanto comem, Lu se vira para Tia e lembra do golpe de lança de Hirako. Ela então pergunta se Tia acha que seria capaz de bloquear esse tipo de ataque se ele fosse direcionado a ela. Tia rapidamente balança a cabeça e admite que não há como ela conseguir. A lança era tão poderosa que não apenas perfurou a barreira do wyvern, mas também atravessou seu peito com um único golpe. Enquanto isso, no reino dos demônios, Bezel, um dos 4 grandes generais, realiza uma reunião com seus
seus colegas generais, Randan e Gratz. Ele conta a eles sobre o Wyvern ter sido derrotado com um único golpe. Randan e Gratz ficam chocados, incapazes de acreditar que tal poder destrutivo realmente exista no mundo. Randan, no entanto, não está interessado em testá-lo. Ele acredita firmemente que esse tipo de poder seria impossível para eles lidarem, e tentar lutar contra ele só os levaria à morte. Sem hesitar, Randan se levanta, anuncia sua demissão e sai da reunião. De volta à floresta, Hirako, ainda pensando na refeição do outro dia, percebe que falta uma coisa: vinho. Seu plano para hoje é começar a fazer um pouco. Ele colhe uma grande quantidade de uvas e as joga em um balde grande, fazendo com que as meninas as pisem para extrair o suco. Ao final do dia, eles conseguem encher 16 barris com suco de uva. Agora tudo o que resta é deixar fermentar e esperar que se transforme em vinho. Enquanto isso, no reino divino, o deus que originalmente trouxe Hirako a este mundo está sendo repreendido por sua própria filha, a deusa da agricultura. Ela o repreende por ter estragado tudo mais uma vez, desta vez ao deixar Hirako cair na floresta da morte. O deus tenta se defender, insistindo que Hirako está se divertindo lá e indo muito bem, mas sua filha não acredita nisso. Ela continua a repreendê-lo, acrescentando que, além de tudo, ele chegou ao ponto de dar a Hirako uma réplica da lança sagrada Grime. O que ela aponta é assustador. Mesmo que Hirako esteja usando a lança apenas para cultivar no momento, ela é capaz de drenar toda a força vital de Hirako e matá-lo instantaneamente. No entanto, o deus insiste que é improvável que algo ruim aconteça a Hirako, pois ele lhe deu um corpo com propriedades regenerativas extremamente altas. Com esse tipo de corpo, Hirako deve ficar bem. Mesmo depois de ouvir isso, a deusa da agricultura ainda não consegue esquecer o fato de que seu pai errou. Para garantir que ele aprenda a lição, ela o castiga mandando-o ficar de castigo por 300 anos, dizendo-lhe para passar esse tempo refletindo sobre tudo o que fez de errado. No dia seguinte, na floresta, Zabuton de repente soa o alarme e corre à frente. Seguindo o sinal, eles descobrem mais uma garota amarrada a uma árvore. Lu rapidamente a reconhece e descobre que a garota é sua própria irmã, Flora. Hirako leva a Flora de volta para casa, e lá ela explica a situação. Aparentemente, Lu tinha uma recompensa pela sua cabeça, e Flora veio à floresta para procurá-la. Como Lu é casada com Hirako, isso tecnicamente torna Flora sua cunhada. Hirako dá-lhe as boas-vindas, servindo-lhe um dos seus melhores pratos e dizendo-lhe que ela é bem-vinda para ficar com eles o tempo que quiser. Flora, assim como Lu, é extremamente apaixonada por pesquisa. Depois de alguns dias hospedada com eles, ela parte para preparar seu próprio local de pesquisa. Cerca de um mês depois, Flora retorna, mas desta vez Hirako fica surpreso ao ver que ela não está sozinha. Ela trouxe consigo um grande grupo de empregadas, suas leais subordinadas. A empregada-chefe se apresenta como Annie, faz uma reverência respeitosa e diz a Hirako que todas elas desejam morar ali com os outros. Ela também acrescenta que ele deve se sentir à vontade para utilizá-las como achar melhor. Além disso, o grupo de Flora trouxe vacas com elas. Hirako fica entusiasmado com essa novidade, pois agora eles finalmente poderão fazer manteiga e queijo. Vendo isso, Tia começa a se sentir um pouco excluída, percebendo que é a única que ainda não trouxe seus próprios subordinados. Querendo corrigir isso, ela parte para a floresta e acaba voltando com um exército de anjos e homens lagarto. Para completar, eles ainda trazem uma galinha com eles, o que deixa Hirako extremamente feliz, pois agora eles poderão desfrutar de ovos também. As funções na vila em crescimento são rapidamente organizadas. Os anjos ficam responsáveis pela segurança, mantendo todos a salvo das ameaças da floresta. Os homens lagartos são designados para trabalhos pesados ao ar livre que exigem força bruta. Seu líder Daga se destaca graças ao lenço que Hirako amarra em seu braço. Caso contrário, Hirako não consegue distinguir nenhum deles. Pouco tempo depois, Leia também traz mais elfos para se juntar a eles. Mas Hirako não pode deixar de notar que entre todos os elfos que ela trouxe, não há homens, apenas mulheres. Curioso, ele pergunta a Leia sobre isso. Leia explica que poucos elfos homens sobreviveram, mas ela descarta isso como se não fosse problema, dizendo que eles simplesmente farão mais eventualmente. Hirako, sem querer fazer mais perguntas sobre como eles planejam fazer isso, simplesmente dá um sinal de positivo e deixa por isso mesmo. Com um rápido
rápido aumento no número de residentes, Hirako percebe que seu pequeno lugar agora se tornou uma vila completa. Ele decide chamá-la de Vila da Grande Árvore, com ele mesmo servindo como prefeito. Naquela noite, todos fazem uma grande festa para comemorar a ocasião, dançando juntos enquanto cantam canções antigas, aproveitando sua nova vida como uma comunidade próspera. No dia seguinte, um dos anjos se aproxima de Hirako e o informa que um mensageiro do exército demoníaco chegou para vê-los. O mensageiro acaba sendo ninguém menos que Bezel. Ele explica que deseja discutir o acordo com quem quer que seja o responsável pela vila. Hirako percebe que essa é sua primeira tarefa real como prefeito da Vila da Grande Árvore, então ele se adiantou e declarou que era ele o responsável. Bezel começa oferecendo um presente a Hirako, e em seguida diz que tem algumas perguntas sobre o assentamento. Ao ouvir isso, Hirako imediatamente se lembra do que Lu lhe disse uma vez, que todas as terras da região, incluindo aquela em que se estabeleceram, na verdade pertencem ao Rei Demônio. Isso o faz pensar, será que o Rei Demônio enviou Bezel para expulsá-los, ou ele está aqui para cobrar impostos? De qualquer forma, Hirako sabe que essa é uma das maiores decisões que ele terá que tomar como prefeito. Depois de pensar cuidadosamente, Hirako diz a Bezel que se o Rei Demônio tiver alguma reclamação sobre eles estarem ali, eles estão dispostos a pagar um imposto de 10% pelo uso da terra. Mas ele acrescenta uma condição importante. O imposto virá apenas da receita gerada pela fazenda, não dos animais. Bezel fica paralisado por um momento ao ouvir isso, estremecendo com o número baixo. Vendo sua reação, Hirako se pergunta se talvez 10% seja realmente muito baixo. Mas no momento seguinte, Bezel concorda ansiosamente com a oferta. Eles entram, assinam a papelada e Bezel parte para o reino demoníaco. Depois que ele vai embora, Hirako pergunta às meninas como ele se saiu. Elas dizem que ele fez um trabalho fantástico, já que a alíquota normal é de cerca de 60% a 70%, mas ele conseguiu fechar um acordo por apenas 10%. Além disso, pagar o imposto significa que agora elas têm a proteção do exército demoníaco. Enquanto isso, na sede do exército demoníaco, Bezel está se reportando aos outros generais, e todos estão tremendo de medo. Bezel explica que viu Hirako, o prefeito da vila, ao lado de Lu, a princesa vampira, Tia, o anjo da aniquilação, e uma matilha de lobos infernais. Só de ver essas forças não era surpresa que eles tivessem conseguido derrotar um Wyvern. O que o chocou ainda mais foi o fato de que eles concordaram voluntariamente em pagar impostos e se tornar parte da proteção do Rei Demônio, apesar de sua força óbvia. Embora a taxa de imposto fosse absurdamente baixa, Bezel sabia que não podia recusar. Era melhor arrecadar um pouco do que correr o risco de eles se tornarem inimigos do reino demoníaco. Ao ouvir isso, Randan se levanta mais uma vez e anuncia que está se demitindo imediatamente. No dia seguinte, Draim, o Senhor dos Dragões, vem visitar a Vila da Grande Árvore. Seu servo se adiantou e presenteou Hirako com um presente, uma espada de aparência legal. Hirako aceitou o presente, mas perguntou por que eles viajaram até sua vila. O servo explicou que o covil de Draim ficava um pouco mais ao sul. Eles não eram exatamente vizinhos próximos, mas ainda assim próximos o suficiente para que Draim achasse apropriado passar por lá e fazer uma visita. Draim então assume sua forma humana e se apresenta adequadamente. Hirako e os outros o convidam para entrar e lhe oferecem um pouco de vinho, mas Draim bebe tanto que fica completamente bêbado, declarando em voz alta que vai ficar ali para sempre e nunca mais voltar para seu covil. Seu servo rapidamente lhe diz que isso não seria uma boa ideia, já que ficar ali permanentemente provavelmente o tornaria um incômodo para todos. Percebendo a verdade nessas palavras, Draim fica um pouco mais sóbrio e voa de volta para casa no final da noite. No dia seguinte, Hirako reflete sobre a visita de Draim. Por mais que tenha gostado de recebê-lo, Hirako admite que não gosta da ideia de visitantes aleatórios entrando constantemente em sua casa. Então ele sugere que construam uma casa de hóspedes grande o suficiente para acomodar cerca de 30 pessoas, um lugar específico para receber visitantes. Quando a construção da pousada começou, eles também criaram um novo sistema apenas para visitantes. Zabuton tocava um sino quando os hóspedes chegavam e batia em uma laje se inimigos aparecessem. Além disso, eles até formaram um grupo de boas-vindas, cuja função era cumprimentar qualquer pessoa que os visitasse. Depois de um tempo, os preparativos estavam concluídos, e em pouco tempo eles receberam seus primeiros hóspedes. Desta vez, era um grupo de homens-fera. Lu saiu para recebê-los, mas percebeu imediatamente que havia algo estranho nesse grupo. Ela então revelou que havia sentido alguns deles se escondendo na floresta. No entanto, Garf, o líder dos Homens-Fera, rapidamente se desculpou, dizendo que os que estavam escondidos devem ter seguido sem sua permissão. Lu aceitou a desculpa, mas os alertou para que tomassem cuidado durante a estadia. Uma vez dentro, os Homens-Fera ficaram impressionados com a decoração da pousada. Mesmo assim,
assim, as meninas não conseguiam afastar a suspeita de que esses homens-fera eram, na verdade, inimigos disfarçados. Primeiro, eles não trouxeram nenhum presente de boas-vindas, como os outros visitantes. Segundo, havia 2 homens-fera escondidos na floresta. Por causa desses sinais de alerta, as meninas decidiram diminuir a hospitalidade e serviram propositalmente uma refeição abaixo da média. Hirako se sentiu um pouco culpado por isso, mas concordou com a decisão. Mais tarde, porém, descobriu que os homens-fera não estavam tentando enganar ninguém. Na verdade, eles estavam lá para discutir relações comerciais. Garf explicou que sua aldeia não estava interessada em comércio econômico típico, mas sim em troca física. Ele então perguntou se a aldeia de Hirako poderia ir até a aldeia deles para negociar. Ele explicou que viajar até ali tinha sido muito difícil e que transportar mercadorias de um lado para outro seria muito trabalhoso. Os homens-fera negociavam com itens como tintas, talheres e artigos de vidro, todos os itens que Hirako achava fascinantes. Ele imediatamente disse que queria comprar tudo. Assim, os dois lados chegaram a um acordo. Draime até se ofereceu para cuidar do transporte em troca de um barril de vinho. Como Hirako, como prefeito, não poderia ser o primeiro a fazer a viagem comercial. Tia se ofereceu para ir em seu lugar. Alguns dias depois, ela voltou com Draime e anunciou orgulhosamente que o comércio tinha sido um sucesso. Todos os produtos tinham sido trocados conforme o combinado. Além disso, ela também mencionou que o prefeito da Vila dos Homens-Fera tinha perguntado se algumas pessoas deles poderiam se mudar para cá. Hirako pensou sobre isso e admitiu que trabalhadores extras seriam úteis. Então concordou. Tia então revelou que o grupo era composto por 20 adolescentes. Hirako congelou ao ouvir isso, percebendo que sua própria vila já tinha principalmente mulheres. Se isso continuasse, o futuro da vila estaria em perigo. Por causa disso, ele disse firmemente que só as aceitaria se os Homens-Fera também enviassem pelo menos 2 jovens. Pouco tempo depois, os Homens-Fera chegaram, e sua líder, uma adolescente chamada Sena, cumprimentou Hirako nervosamente. Ela disse a ele que ele poderia usá-la como quisesse, desde que não a abandonasse. Hirako apenas sorriu gentilmente e a tranquilizou, dizendo que ela não precisava se preocupar em ser expulsa. Ao ouvir isso, Sena sorriu de alívio. Depois disso, Hirako perguntou sobre os jovens que havia solicitado. Sena então apresentou 2 meninos, mas eles tinham apenas 11 anos. Embora fossem muito mais jovens do que Hirako esperava, ele olhou para eles e percebeu que representavam o futuro da aldeia a partir de então. Sena e os outros Homens-Fera inicialmente pensaram que seriam tratados como lixo ali, mas para sua surpresa, Hirako e todos os outros têm sido extremamente gentis. Por causa disso, eles estão realmente gostando da estadia, embora ainda leve algum tempo para se acostumarem a viver entre tantas espécies diferentes. Um dia, enquanto Hirako observa as crianças fera brincando, o chão de repente treme com um forte terremoto. Um anjo desce rapidamente e o informa que o tremor está sendo causado por um urso e uma víbora travando uma batalha brutal não muito longe da vila. O anjo se pergunta se eles devem interferir ou simplesmente observar, enquanto Hirako, por outro lado, está ocupado pensando se as criaturas seriam saborosas para comer. O anjo então leva Hirako até a floresta onde a luta está acontecendo. Uma vez mais perto da batalha, Hirako desferiu um único golpe com sua lança e derrubou instantaneamente as 2 feras. Os outros anjos ficaram chocados, surpresos com o poder de Hirako, algo que eles nunca esperavam. Eles levaram o urso e a víbora de volta para a aldeia, onde sua carne foi preparada para um delicioso almoço. A víbora frita tinha um gosto quase idêntico ao de tiras de frango. Então Hirako decidiu que ela precisava de um molho adequado. Imediatamente ele começa a preparar a maionese, e quando está pronta, Flora prova e fica impressionada com o sabor. Depois disso, Hirako passa para seu próximo projeto, miso. Ele e Flora trabalham juntos para preparar uma porção, enrolam a mistura em bolinhas e as armazenam em um barril no porão para fermentar por meses até que desenvolva todo o seu sabor. Nesse momento, Lu chega para dizer a Hirako que visitantes chegaram. Os recém-chegados são um grupo de anões idosos, liderados por um homem de aparência rude chamado Donovan. Eles ouviram rumores de que a grande Vila das Árvores estava produzindo vinho de qualidade, então vieram na esperança de compartilhar um pouco. Hirako está disposto, mas Lu imediatamente o interrompe, dizendo que eles não podem simplesmente dar seu vinho de graça. Donovan admite que eles não têm dinheiro para pagar, mas em troca podem oferecer tecnologia. Ele explica que como a vila produz tantas colheitas, seu povo pode mostrar a eles como transformar essas colheitas em álcool. Para provar isso, os anões fazem uma demonstração usando o processo de destilação para transformar milho em uísque de milho. Hirako prova um gole e admite que o sabor é autêntico, embora um pouco forte demais para ele. Depois disso, os dois lados chegam a um acordo, e os anões se juntam oficialmente à Grande Vila das Árvores.
árvores. Para comemorar, eles fazem uma grande festa de boas-vindas. Todos bebem e comemoram juntos, enquanto Hirako fica especialmente feliz por finalmente haver alguns homens na aldeia. Isso significa que os elfos podem se reproduzir livremente, sem preocupações. Durante a festa, Hirako se inclina para Donovan e pergunta se há alguma mulher na aldeia que tenha chamado sua atenção. Donovan admite que, embora todas as mulheres aqui sejam bonitas, elas não são realmente seu tipo. Ele diz que prefere mulheres com barbas grossas e cheias. Com isso, Hirako apenas suspira em derrota. No dia seguinte, Hirako está seguindo sua rotina normal quando de repente percebe um dragão gigante se aproximando da vila. Seu primeiro instinto é derrubá-lo imediatamente, mas antes que ele possa agir, Draime aparece e confronta o dragão sozinho. Hirako pensa que tudo está resolvido agora, até que ele olha para trás e vê outro dragão se aproximando à distância. Sabendo que é seu dever proteger a vila, Hirako rapidamente empunha sua lança e a arremessa contra um dos dragões. O ataque quase acerta, mas o dragão se esquiva no último segundo. Hirako se prepara para arremessar uma segunda lança, mas o servo de Draime corre para frente e grita para ele parar. Ele explica que os dois dragões não são outros senão a esposa e a filha de Draime. Depois que o mal-entendido é esclarecido, os dragões se transformam em suas formas humanas. A esposa de Draime se apresenta como Grafalun e sua filha se apresenta como Leste. Grafalun explica que ficou desconfiada porque percebeu que Draime saía à noite e presumiu que ele a estava traindo. Desta vez, ela decidiu segui-lo para finalmente descobrir a verdade. Ao ouvir isso, Hirako rapidamente esclarece que Draime não estava traindo ninguém. Ele estava simplesmente indo à vila para beber. Grafalun percebe seu erro, mas argumenta que não pode ser culpada por suspeitar dele. Afinal, ele estava saindo no meio da noite sem dizer nada, e até levando itens do tesouro pelo caminho. Depois que tudo é esclarecido, ela e Leste pedem desculpas a Hirako por causarem tanta confusão. Hirako garante que não há problema algum, e diz que está feliz por todos terem feito as pazes. Depois disso, Draime diz discretamente a Grafalun que é extremamente importante manter um bom relacionamento com a grande aldeia das árvores. Ele admite que a aldeia tem poder suficiente para derrubar toda a sua força se as coisas se tornarem hostis. Ao ouvir isso, Grafalun decide que seria melhor que sua filha, Leste, ficasse na aldeia por um tempo. Ela acredita que isso garantirá que seu relacionamento permaneça positivo, e também ajudará Leste a aprender com a experiência. Hirako não tem objeções e dá as boas-vindas a ela na aldeia. Foi assim que Leste começou sua nova vida lá, mas as coisas não correm tão bem como com os outros que se juntaram antes. Muitos dos residentes ficam inquietos com ela por causa de sua herança dragônica intimidante. Para aproveitar sua presença, Hirako a nomeia para lidar com as negociações com os visitantes. O primeiro teste vem quando Bezel chega mais uma vez. No momento em que ele põe os olhos em Leste, ele treme de medo, tanto que ele concorda com todas as ofertas na hora, desesperado para não irritá-la. Vendo como isso funcionou bem, Hirako sorri, percebendo que fez a escolha perfeita ao colocar Leste nessa função. Mais tarde, Bezel retorna ao reino dos demônios e relata o que viu. Os generais entram em pânico, percebendo que a grande vila da árvore agora tem dragões entre seus aliados. Querendo avaliar sua força militar mais de perto, Bezel decide enviar sua filha, Florhen, para espioná-los. Em pouco tempo, Florhen chega à vila. Como Bezel já havia mencionado anteriormente que sua filha ficaria lá, todos a aceitam de braços abertos. Conforme o dia passa, Florhen avalia cuidadosamente o poder militar da vila, apenas para ficar surpresa com o que descobre. Ela percebe que eles têm força suficiente para destruir completamente todo o reino demoníaco, se assim decidirem. Curiosa, ela se pergunta que tipo de pessoa poderia estar liderando um lugar assim. Sua curiosidade se transforma em choque quando ela descobre que o prefeito da vila, Iraku, é na verdade um humano. Leste rapidamente a adverte para não subestimá-lo, explicando que Hirako é forte o suficiente para enfrentar até mesmo alguém como sua mãe. Só de ouvir isso, Florhen estremece. A partir desse momento, ela fica completamente convencida da força de Hirako. Ela começa a tratá-lo com grande respeito e se torna muito rígida e formal sempre que fala com ele. Algumas semanas depois, o outono chega, e com ele vem a promessa de muitas refeições deliciosas. Todos se reúnem na cozinha para preparar um café da manhã farto, mas no meio do caminho todos percebem que falta algo: frutos do mar. Lu lembra que conhece um comerciante que pode fornecê-los, então eles rapidamente partem em uma viagem para o sul para fazer o pedido. 3 dias depois, o chefe dos comerciantes da cidade de Shishito, no reino dos demônios, chega à vila em resposta ao pedido. Ele primeiro agradece por terem solicitado seus serviços, e em seguida exibe com orgulho a grande variedade de frutos do mar que trouxe consigo. Hirako fica encantado com a seleção. O comerciante, que se apresenta como Michael, explica então que tem 3 motivos para ter vindo. A primeira é cumprimentar Hirako
Hirako adequadamente e agradecer por ter escolhido seus serviços. A segunda é sugerir novas oportunidades de comércio e negócios com a aldeia. E a terceira, sua maior esperança, é se tornar o fornecedor oficial do governo para a grande aldeia da árvore. Isso significaria que ele sozinho cuidaria de todos os negócios comerciais. Michael destaca a qualidade das colheitas e diz com confiança que pode vendê-las por várias vezes, o valor normal se lhe for confiada a função. Hirako e os outros discutem o assunto e acham seu raciocínio convincente, então concordam. Quando tudo está resolvido, eles se despedem dele e Michael monta o dragão da aldeia para voar de volta para casa. Quando ele parte, Tia admite que Michael parecia confiável e não deu a impressão de estar tentando enganá-los. Hirako acrescenta que espera que o relacionamento deles com ele continue tranquilo. Enquanto isso, no céu, Michael deixa de lado sua atitude calma e composta no momento em que fica fora de vista. Ele treme de alívio, agradecendo aos deuses por ter conseguido sair vivo depois de lidar com as pessoas intimidadoras da grande vila da árvore. De volta à vila, Hirako não perde tempo em usar os frutos do mar, preparando uma refeição deliciosa que todos apreciam. Mas o momento de paz não dura muito. Antes que percebam, outro dragão aparece de repente e começa a atacar a aldeia. Hirako não hesita. Ele levanta sua lança poderosa e derrota o dragão com facilidade. Quando ele vai à floresta para ver se a carne do dragão pode ser cozida, descobre que a besta se transformou em sua forma humana. Para sua surpresa, o dragão acaba sendo a irmã mais velha de Draim, Hakuren. Hakuren explica que uma vez ouviu Draim dizer, bêbado, que daria sua filha como noiva a Hirako. Curiosa, ela decidiu vir até aqui para ver que tipo de homem Hirako realmente era. Hirako fica perplexo, pois não se lembra de ter concordado com tal acordo. Draim admite timidamente que disse isso, mas apenas porque estava bêbado na hora. Hirako então pergunta a Hakuren por que ela simplesmente não se apresentou normalmente. Ela ri e responde que sempre ouviu falar sobre como o prefeito da vila era forte, então queria testá-lo primeiro. Hirako não guarda rancor dela, mas diz que antes de entrar na vila, ela precisará limpar a bagunça que causou durante seu pequeno teste. Depois de terminar de arrumar tudo, ela é recebida na pousada, onde lhe servem o jantar. Ela se integra aos outros quase imediatamente. Depois de comer, Hakuren menciona casualmente que ouviu dizer que o jogo Mahjong é bastante popular entre eles. Ela insiste em jogar. Hirako presume que ela não conhece as regras e se oferece para explicá-las, mas Hakuren dispensa, dizendo que vai descobrir sozinha enquanto jogam. Para tornar as coisas mais emocionantes, ela sugere que façam uma aposta no resultado do jogo, mas Hirako não tem nada que vale a pena apostar, então ele sugere que joguem Strip Mahjong, em que o perdedor de cada rodada tem que tirar uma peça de roupa. Surpreendentemente, todos concordam. Pouco depois o jogo começa e a tensão na sala é palpável. Os dragões são todos extremamente competitivos e odeiam perder, então esse Strip Mahjong se transforma em uma batalha muito séria. Hirako percebe algo estranho. Hakuren é completamente nova no Mahjong e também está vestindo menos roupas do que os outros, mas joga com um nível de confiança quase perigoso. Desde o início do jogo, Hirako tem se concentrado muito em acumular pontos, mas algo parece errado. Ele continua perdendo todas as rodadas. Em pouco tempo ele já está apenas com sua cueca branca. Ele começa a suspeitar que Hakuren deve estar usando sua magia para trapacear. Mas novamente, se ela realmente estivesse trapaceando, alguém já teria percebido a essa altura. Justamente quando Hirako está no seu pior momento, surge a chance perfeita. Se ele jogar sua próxima jogada corretamente, ele será capaz de virar o jogo inteiro de uma só vez. Com esperança no coração, ele joga sua peça de Mahjong, mas sua má sorte ataca novamente. A peça acaba arruinando seu plano, e ele perde mais uma rodada. As meninas imediatamente começaram a gritar para que ele tirasse as calças, e como Hirako é um homem de palavra, ele o faz, ficando ali parado apenas com sua vergonha, revelando seu pênis minúsculo para todos verem. Enquanto isso, no reino dos demônios, Bezel e os outros generais estão ficando cada vez mais preocupados. A grande aldeia da árvore agora adquiriu Hakuren, uma dragão conhecida por seu incrível poder, e isso os faz se sentirem ameaçados. Enquanto discutem suas opções, Galgardo interrompe com suas próprias preocupações. Sua filha tem agido de forma temperamental e imprevisível ultimamente, e ele não tem certeza do que está acontecendo com ela. Randan, no entanto, dá uma olhada na situação e percebe que eles não têm chance de vitória. Sem dizer mais nada, ele deixa uma carta de demissão sobre a mesa e simplesmente desaparece. De volta à vila, Hakuren está se adaptando surpreendentemente bem a todos. Ela decide ficar por um tempo e, para surpresa de Hirako, é habilidosa o suficiente para lidar com quase qualquer tarefa que lhe seja atribuída. Dito isso, ela nunca para de reclamar das tarefas que lhe são atribuídas. Ironicamente, apesar de suas reclamações,
informações, ela acaba sendo a única a ensinar as crianças a ler, escrever e até mesmo matemática. Mais tarde naquele dia, um grupo de garotas Lamia nuas e gostosas chega de repente à vila em busca de ajuda. Elas explicam a Hirako que alguns monstros mais jovens tentaram limpar uma masmorra que encontraram na floresta, o que forçou as lâmias a fugir de suas casas. Desesperadas, elas vieram até aqui pedindo ajuda e proteção. Hirako percebe que não há como simplesmente recusá-las. Então eles fazem um acordo. As Lamia trocarão as joias preciosas que extraíram em troca das colheitas da vila. Depois disso, as garotas Lamia se preparam para voltar para suas casas originais. Antes de partirem, porém, Hirako insiste que elas vistam algumas roupas, caso planejem voltar. Ele lhes entrega tecidos que elas amarram em volta do peito como blusas improvisadas. A partir de então, as Lamia criam um serviço de entrega e começam a trocar mercadorias regularmente com a vila. Com todos esses novos desenvolvimentos e a boa sorte se acumulando, Hirako não consegue deixar de sentir que a vila está finalmente evoluindo para o próximo nível. Enquanto isso, no reino dos demônios, a princesa Yuri ouve rumores de que Florent foi convencida a permanecer na vila da Grande Árvore. Alguns até afirmam que ela está sendo mantida refém por quem quer que seja que comanda o lugar. Incendiada por essas meias verdades, Yuri declara que eles não têm escolha, a não ser atacar a vila e resgatar Florent. Ao mesmo tempo, Basil chega à vila para informar Florent sobre esse plano imprudente. Ele explica que os seguidores de Yuri encheram sua cabeça de mentiras, levando-a a pensar que Florent está sendo mantida contra sua vontade. Florent, ao ouvir isso, admite que é uma ideia tola. Ela sabe que o exército deles não teria chance contra a força da vila da Grande Árvore. Basil concorda, plenamente ciente da diferença de poder, e diz a ela que ela é a única que pode impedir essa invasão antes que ela saia do controle. O ataque está marcado para amanhã, então Florent precisa agir rápido e convencer o exército a recuar. Quando o exército demoníaco chega, Florent manda as garotas Lamia enfrentá-los. A visão das Lamia aterroriza instantaneamente os soldados, fazendo-os perceber o quão desesperadora seria uma batalha contra esta vila. Em seguida, as três garotas que empurraram a princesa para esta invasão, Rosalinde, Joalina e Clacase, são arrastadas diante de Hirako. Diante dele, Florent declara que elas decidiram permanecer na vila por enquanto, trabalhando sob seu comando. Ela também diz claramente que se elas tentarem prejudicar a vila, ele deve se sentir à vontade para se livrar delas. As três congelam de medo com suas palavras. Quanto à princesa Yuri, ela inclina a cabeça e também se submete. Florent explica a Hirako que a princesa não está ali para causar problemas, mas apenas para observar e ver como a vida na aldeia é conduzida. A própria Yuri pede para não ser tratada de forma diferente, insistindo que ele a trate como todas as outras pessoas. Com isso, ela começa a sua estadia. No dia seguinte, Florent leva Yuri para um passeio pela aldeia. A princesa se maravilha com as diferentes plantações e com a forma como tudo é administrado de maneira tão pacífica. Mas ao contrário dela, as outras garotas estão completamente infelizes. Como nobres, elas odeiam a ideia de viver em um lugar tão isolado, longe do luxo. Naquela noite, elas tentam fugir secretamente, mas os lobos e as aranhas já estão de guarda e bloqueiam todas as rotas. Percebendo que não há saída, as garotas desistem e decidem que a única opção é se comportar até que sejam finalmente autorizadas a voltar para casa. Enquanto isso, Yuri continua sua viagem com Florent. Ela admite que se sente uma tola por ter considerado entrar em guerra contra uma vila tão pacífica e bem administrada. Ainda assim, ela ressalta que não foi inteiramente culpa sua, pois Florent também desapareceu do reino dos demônios sem nenhuma explicação, deixando todos preocupados. Sem notícias dela, as meninas da prefeitura convenceram Yuri de que ela havia sido capturada. Florent percebe que o mal-entendido é sua responsabilidade e promete manter Yuri informada a partir de agora. Com o tempo, as meninas se adaptam lentamente à vida na vila. Elas encontram satisfação no trabalho que lhes é atribuído e começam a se adaptar às suas novas funções. Quanto a Yuri, ela passa seu último dia trabalhando ao lado das crianças bestas nos campos. Quando as meninas da fazenda tentam impedi-la, insistindo que uma princesa não deveria fazer tal trabalho, elas rapidamente percebem que seu status deveria permanecer em segredo e se calam. Yuri não se importa. Ela gosta do trabalho árduo, admitindo que fazia muito tempo que não se sentia tão viva. No final do dia, é hora de ela voltar para casa. Ela agradece calorosamente a todos, promete voltar e deixa a Vila da Grande Árvore com um novo respeito por Hirako e seu povo. Quanto às outras garotas, elas já haviam se acostumado surpreendentemente à vida na Vila da Grande Árvore. O que começou como relutância lentamente se transformou em conforto. E por fim, elas insistiram em ficar por mais um tempo.
Yuri não se opôs nem um pouco. Ela simplesmente as deixou para trás, dizendo que podiam fazer o que quisessem, e voltou sozinha para o reino dos demônios. Pouco depois da partida de Yuri, a vila começou sua colheita pré-inverno. A produção foi enorme, tanto que os depósitos não tinham capacidade para armazenar tudo. Diante desse problema, Leste se apresentou e perguntou se poderia enviar uma parte da colheita extra para seu pai. Hirako pensou sobre o assunto e deu sua aprovação. Logo depois disso, Hakuren se manifestou, dizendo que também queria entregar parte do excedente para seus pais, que moravam no sul. Hirako concordou com isso também, então Hakuren partiu em sua jornada carregando os suprimentos. Quando ela voltou, porém, não voltou sozinha. Com ela estava um grupo de elfos das montanhas que a seguiram, na esperança de se estabelecerem na aldeia. A líder deles, uma mulher chamada Ya, explicou a situação. Normalmente eles viviam pacificamente nas montanhas, mas recentemente seus suprimentos de comida haviam se tornado escassos e a sobrevivência havia se tornado difícil. Ao ouvir isso, Hirako considerou seriamente a situação deles antes de concordar em deixá-los ficar na aldeia. Ya ficou muito feliz com sua generosidade. Ela declarou que estaria disposta até mesmo a dormir no chão se fosse necessário, mas Hirako imediatamente a impediu, dizendo que não permitiria isso de forma alguma. Ele prometeu providenciar acomodações adequadas para todos eles. A partir daquele momento, Ya sentiu-se profundamente grata a Hirako por sua hospitalidade. Determinada a retribuir, ela tentou ao máximo ser útil na vila. Infelizmente, todas as tentativas terminaram em fracasso total, e que em vez de ser útil, ela frequentemente causava mais problemas. Um dia, enquanto Hirako trabalhava, ele mencionou casualmente que precisava de argila para um projeto. Ao ouvir isso, Ya decidiu ir sozinha para a floresta, jurando que não voltaria até encontrar alguma. Depois de algum tempo, ela voltou orgulhosamente, carregando argila nos braços, e Hirako ficou encantado com seu sucesso. Durante sua busca, Ya também se deparou com algo incomum, uma masmorra próxima, que parecia muito diferente daquelas em que as garotas Lamia viviam. Ela relatou isso a Hirako, que, intrigado, decidiu enviar uma equipe de pesquisa para investigar. No entanto, ele instruiu especificamente que não fizessem nada drástico. A equipe de pesquisa voltou pouco depois com notícias alarmantes. Eles haviam descoberto evidências de uma víbora sangrenta vivendo dentro da masmorra. Como a carne da víbora sangrenta era considerada extremamente valiosa, eles imediatamente sugeriram formar um grupo de extermínio e seguir para o norte para eliminá-la. Hirako, no entanto, disse a eles que tal assunto precisava ser discutido e acordado por toda a aldeia antes de agir. Em pouco tempo, o inverno chegou. Com o início da estação fria, todos começaram a notar que Lu não estava se sentindo bem. Ela estava estranhamente doente, vomitando com frequência e parecendo pálida. No início, ninguém percebeu a conexão, mas depois de um tempo, a verdade se revelou. Lu não estava apenas doente, ela estava grávida. Desde que se soube que Lu estava grávida, o clima em toda a vila ficou mais animado. O ânimo estava alto, todos pareciam alegres e até mesmo Hirako se viu agindo de maneira diferente. Agora que percebia que estava prestes a se tornar pai, ele sabia que era hora de assumir suas responsabilidades. Ele começou a dar a Lu cuidados e atenção extras, sempre se certificando de que ela estivesse confortável. Mas Lu, calma como sempre, tranquilizou-o para que não se preocupasse tanto. Ela insistiu que ficaria bem. Cerca de uma hora depois, Annie terminou de preparar o café da manhã para todos. O único problema era que havia simplesmente muitas pessoas para caberem na sala de jantar de uma só vez. Portanto, a refeição teve que ser dividida em 3 grupos separados. O primeiro grupo incluía o próprio Hirako, juntamente com os líderes de cada espécie. O segundo grupo era composto pelos membros regulares, enquanto o terceiro grupo consistia naqueles que não cabiam no segundo grupo. No meio de tudo isso, Grammarian, a anjo, chegou para entregar seu relatório diário. Ela explicou que no dia anterior, um grupo de coelhos assassinos havia tentado invadir a vila. Felizmente, os lobos estavam lá para detê-los. Para ela, esse era um resultado positivo, pois significava que agora eles tinham bastante carne de coelho para usar em suas refeições. Ao ouvi-la, Hirako não pôde deixar de notar algo. Os anjos eram sempre disciplinados e profissionais ao cumprir suas tarefas, mas no momento em que seu trabalho terminava e eles ficavam livres, eles caíam direto na preguiça total. Eles eram péssimos nas tarefas diárias, mas compensavam isso mantendo a vila segura contra ameaças externas. No final da tarde, depois que Hirako terminou suas tarefas, chegou a hora do almoço. Annie e as outras empregadas serviram as refeições que haviam preparado, mas desta vez Hirako percebeu algo interessante. Para muitos neste mundo, comer 2 refeições por dia, café da manhã e almoço, parecia incomum. A maioria deles estava acostumada a comer apenas uma refeição. Para os elfos especialmente,
isso era chocante. Muitos deles temiam que a insistência de Hiraku em fazer refeições frequentes esgotasse as reservas de alimentos muito rapidamente. Assim que o almoço terminou, Hiraku voltou ao trabalho. Desta vez ele decidiu tentar algo novo: plantar tulipas. Até então, seu foco tinha sido estritamente cultivar alimentos para a sobrevivência, mas ele queria trazer mais beleza para a vila também. Além disso, Hiraku também começou a organizar sessões regulares de treinamento de combate para os moradores mais jovens, embora duvidasse que eles precisassem disso, considerando o quão bem protegida a vila era. Ele achava que seria melhor que eles estivessem preparados. Quando chegou a hora do jantar, as empregadas orgulhosamente revelaram um prato totalmente novo que haviam tentado preparar. Hiraku provou e achou absolutamente nojento, mas para não desanimá-las, forçou um sorriso e deu um sinal de aprovação com o polegar para cima. As reuniões para o jantar haviam se tornado eventos tão grandes que também serviam como oportunidades para os moradores fazerem anúncios ou relatórios. Naquela noite, Floren abordou Hiraku com algumas novidades. Ela explicou que Yuri havia enviado uma carta. Nela, Yuri solicitava mais maçãs da vila, bem como roupas feitas com o tecido macio que Zabuton tecia. Floren acrescentou que pretendia dizer a Yuri para parar de fazer tantas exigências egoístas, mas Hiraku balançou a cabeça, dizendo que estava tudo bem. Ele tinha certeza de que Zabuton não se importaria em fazer algumas roupas para ela. Enquanto isso, os anões continuavam trabalhando na produção de álcool. Eles informaram a Hiraku que para melhorar a qualidade de sua bebida, precisariam do triplo da quantidade de uvas que estavam produzindo atualmente. Hiraku foi explorar os campos, tentando descobrir como poderia aumentar a produção. Foi então que Senna correu até ele com a notícia urgente de que um homem estranho havia aparecido de repente na vila. Hiraku correu para o local e ficou chocado ao ver o homem se curvando diante das estátuas que ele havia feito dos deuses. O que mais o surpreendeu foi como esse estranho havia conseguido entrar na vila sem que nenhuma das forças de segurança percebesse. Lu então se aproximou e, ao ver o rosto do homem, congelou ao reconhecê-lo. Ela revelou que o homem era ninguém menos que Vargreif, o progenitor dos vampiros. Vargreif se virou, cumprimentou Lu calorosamente e foi escoltado por Hiraku até a casa de hóspedes. Uma vez sentado, Vargreif explicou o motivo de sua visita repentina. Ele tinha ouvido rumores de que Lu estava grávida e simplesmente precisava ver por si mesmo. No início, ele não acreditava que ela fosse do tipo que se estabeleceria com um humano e teria um filho, mas agora que a via ali, percebeu que estava enganado. Curioso, Hiraku perguntou a Lu o que Vargreif quis dizer quando se referiu a si mesmo como um progenitor. Lu explicou que era como ser uma figura paterna para todos os vampiros. O próprio Vargreif acrescentou que tinha mais de 4.000 anos e que o segredo de sua longa vida era sua prática incomum de apagar partes de sua própria memória de tempos em tempos. Ele mantinha apenas os detalhes essenciais, como seu nome e características, enquanto apagava todo o resto, liberando mais espaço em sua mente. Hiraku achou a ideia assustadora, mas Vargreif garantiu que, embora fosse assustador no início, eventualmente você se acostumava. Vargreif então se desculpou por chegar sem avisar. Ele explicou que sentira a presença de algo divino emanando da vila, e antes que percebesse, estava se curvando diante das estátuas. Ele admitiu que só tinha visto Deus uma vez, mas como havia apagado grande parte de sua memória, não se lembrava mais de como ele era. Ainda assim, quando olhou para a estátua de Hiraku, teve certeza de que era isso. Naquele momento, Hiraku entendeu o que Vargreif queria. O progenitor desejava a estátua, mas Hiraku recusou. Ele não podia simplesmente dar algo que pertencia a toda a má aldeia. Vargreif ficou visivelmente devastado, até que Hiraku rapidamente acrescentou que poderia fazer uma nova para ele. Encantado, Vargreif aceitou. No final do dia, Hiraku havia terminado de esculpir uma estátua e a presenteou a ele. Quando Vargreif perguntou quanto devia por ela, Hiraku recusou o pagamento. Aceitar dinheiro, explicou ele, seria como colocar um preço no próprio Deus. Em vez disso, disse a Vargreif para simplesmente aceitá-la como um presente. Grato, Vargreif voltou para casa com a estátua. De volta ao seu palácio, Vargreif foi recebido por seus servos. Ele ordenou que descartassem a antiga estátua do deus e a substituíssem pela nova. Quando ela foi revelada, o servo se maravilhou com sua habilidade, declarando que era uma obra de arte pura. Ele sugeriu que o nome do criador fosse divulgado e honrado, mas Vargreif balançou a cabeça, dizendo que o homem que a havia feito não estava interessado em fama e preferia viver uma vida tranquila e pacífica. Em vez disso, ele ordenou que Hiraku e sua aldeia fossem discretamente recompensados e todos os vampiros fossem instruídos a mostrar respeito por eles. Como gesto final de comemoração,
comemoração, Vargriff também enviou um piano como presente à aldeia, dizendo que era sua maneira de homenagear a gravidez de Lu. No momento em que chegou, todos ficaram entusiasmados, ansiosos para experimentar o belo instrumento novo. Depois disso, a vida na aldeia continuou tranquila, sem reclamações ou problemas. Todos continuavam fazendo o possível para cuidar de Lu, agora que ela estava grávida, embora ela mesma continuasse garantindo que não havia motivo para preocupação. Ela confiava que ficaria bem e queria que todos relaxassem. Ainda assim, a única coisa que a incomodava era o fato de não poder mais beber álcool. Por causa disso, os moradores se reuniram diante de Hirako e sugeriram que vendessem todo o álcool da vila de uma vez. Eles achavam que se Lu os visse bebendo enquanto ela não podia, isso seria uma tortura para ela. No entanto, Hirako disse que eles estavam exagerando e que poderiam se arrepender de vender tudo mais tarde. Em vez disso, ele sugeriu que se quisessem impedir Lu de se sentir tentada, deveriam simplesmente armazenar todo o álcool em barris subterrâneos, até que ela pudesse beber novamente. Todos concordaram que essa era uma ideia mais inteligente. Mais tarde, naquele mesmo dia, na fazenda, Donovan e os outros anões estavam um pouco chateados. Eles perceberam que os aldeões haviam parado de beber álcool e se perguntaram se talvez tivessem feito algo errado ao produzi-lo, ou se as pessoas não gostavam mais do sabor. Hirako rapidamente explicou a eles que não era nada disso. A razão pela qual ninguém estava bebendo era simplesmente porque Lu não podia, e todos estavam apoiando-a ao ficarem longe do álcool também. Os anões entenderam e ficaram comovidos com o gesto, dizendo que isso só os motivava a trabalhar ainda mais pela vila. No dia seguinte, enquanto Lu descansava em seu quarto, todos na vila passaram por lá, um por um, para lhe dar presentes. Trouxeram de tudo, desde comida até roupas de bebê que poderiam ser usadas após o nascimento da criança. No final do dia, Lu estava deitada na cama, mas começou a se sentir um pouco desconfortável. Foi quando ela percebeu de repente que sua bolsa havia rompido. Assim que ouviram isso, todos na casa correram para preparar água quente e toalhas para que o parto pudesse começar. Hirako, no entanto, não suportou assistir, então saiu e passou a noite inteira dormindo do lado de fora, no buraco da árvore que ele havia feito quando chegou a este mundo. Na manhã seguinte, quando Hirako voltou para dentro de casa, viu Lu segurando seu filho recém-nascido. Cheio de emoção, ele se aproximou e segurou com o bebê pela primeira vez. Mais tarde, os dois decidiram chamá-lo de Alfred, sendo a escolha do nome inteiramente ideia de Lu. Uma semana se passou após o nascimento de Alfred, e Hirako se viu refletindo sobre o quanto a vila havia evoluído. Quando ele chegou a este mundo, estava solitário e inseguro, mas agora tinha amigos, família e toda uma comunidade ao seu redor. A vila continuava crescendo e ele se sentia profundamente grato aos deuses por tudo o que havia acontecido. Percebendo isso, Hirako decidiu que precisava fazer algo para agradecer a todos pelo trabalho árduo. Então, no dia seguinte, ele convocou uma reunião na aldeia e anunciou que havia criado um novo sistema. Ele tirou uma pequena moeda de prata e explicou que agora essa seria a moeda oficial da aldeia, usada para trocar mercadorias e outras necessidades. Hirako até mesmo dedicou tempo para fazer cada moeda à mão, para que não houvesse falsificações. Todos acharam a ideia empolgante e rapidamente se acostumaram a ela. Algumas pessoas começaram a trocar moedas por coisas como móveis, roupas e armas, enquanto outras decidiram guardar as suas. Em pouco tempo, os moradores da aldeia estavam confortáveis em usar as moedas. No entanto, Hirako logo percebeu que ainda era difícil decidir exatamente quanto uma moeda deveria valer. A certa altura, uma das meninas bestas veio até ele perguntando se poderia comprar um bebê em troca de uma moeda. Vendo isso, Hirako percebeu que teria que estabelecer algumas regras claras sobre o que poderia ou não ser comprado com dinheiro. Mas em vez de mandá-la embora, ele simplesmente nomeou a menina besta prefeita por um dia em troca de sua moeda, para grande diversão de todos. Pouco tempo depois, a vila realizou um grande banquete para celebrar o nascimento de Alfred. Todos se reuniram para comer, beber e celebrar com alegria. Ao olhar para o barril gigante de vinho que havia sido trazido, Hirako riu e disse que mal podia esperar pelo dia em que poderia beber vinho junto com seu filho. Lu, no entanto, provocou dizendo que o dia que ele esperava poderia chegar muito mais cedo do que ele imaginava. Enquanto isso, a notícia do nascimento de Alfred chegou ao reino dos demônios. Os 4 generais já haviam percebido que era impossível desafiar a força da grande aldeia da árvore. Por causa disso, eles começaram a pensar que a única maneira de manter um relacionamento estável com eles seria casar alguém do reino dos demônios com alguém da aldeia. O próprio rei demônio, no entanto, percebeu imediatamente para onde essa discussão estava indo e gritou indignado que não havia como ele deixar Yuri se casar com alguém daquela aldeia. No dia seguinte, Hirako acordou sentindo-se um pouco de ressaca. Foi quando as garotas da
aldeia vieram até ele e disseram que tinham algo muito importante a lhe contar. Quando entraram para conversar, elas explicaram que um grupo de pessoas que vivia na floresta próxima havia se apresentado, dizendo que queria se mudar para a aldeia. Essas pessoas haviam sido expulsas de suas próprias casas por causa da guerra, e eram cerca de 100. Ao ouvir isso, Hirako percebeu que se realmente fossem aceitar tantas pessoas, precisariam construir uma aldeia totalmente nova. Lu então sugeriu que o novo lugar poderia se chamar Grande Aldeia da Árvore 2. Hirako achou que isso daria muito trabalho, mas os outros não se importaram nem um pouco. Eles responderam com entusiasmo, dizendo que estavam dispostos a dar o melhor de si. E assim todos começaram a fazer planos sobre como a nova aldeia seria construída. Não demora muito para que a construção comece, e todos na aldeia recebem uma função a desempenhar, o que enche o local de atividade enquanto todos trabalham para construir a nova aldeia. Na hora do almoço, Annie traz sanduíches para Hirako e as meninas, mas ela avisa que foram feitos com ingredientes que estragam rápido. Então ela aconselha que eles comecem a se esforçar mais para aumentar o estoque de alimentos enlatados. Hirako ouve isso e percebe que isso explica por que há tantos vegetais espalhados por aí. Tia então se manifesta e sugere que levem alguns dos sanduíches para as meninas que estão trabalhando na prefeitura. Hirako acha que é uma ótima ideia e diz que ele mesmo vai levá-los, já que Florem mencionou que as coisas estavam agitadas por lá. Enquanto isso, os funcionários da prefeitura, Clacase, Huaju e Rosalind, estão com a cabeça apoiada na mesa, completamente exaustos após horas trabalhando em montanhas de papelada enfadonha. É quando Hirako entra carregando uma cesta e diz a eles que trouxe almoço para todos. Já Leste, Flora e Hakuren, os três ainda estão se adaptando aos seus novos papéis como funcionários, e fica claro que vai demorar um pouco até que consigam controlar a situação. Leste espirra levemente e, sem querer, queima um documento, o que deixa os dois em pânico. Os escriturários-chefes olham para Hirako em busca de ajuda, mas ele apenas diz para se acalmarem, pois Florem já está a caminho com reforços. Florem então entra com um grupo de garotas enviadas do reino demoníaco para ajudar. A maioria delas se ofereceu principalmente porque queria apoiar Florem, sabia que isso seria bom para sua posição social e tinha ouvido dizer que o trabalho seria fácil. Mas depois de dar uma boa olhada no ambiente em que se encontram, elas começam a ter dúvidas sobre isso. De qualquer forma, Florem as coloca imediatamente para trabalhar e diz que podem começar separando os registros em categorias. Hirako vê que Florem tem tudo sob controle aqui, então ele simplesmente diz a ela para garantir que todas recebam alguns sanduíches, assim que as coisas se acalmarem um pouco. Hirako volta e começa a trabalhar na lavoura, mas é nesse momento que Gran-Maria desce voando e lhe dá um relatório, dizendo que inspecionou a área ao redor e não encontrou sinais de perigo algum. Leia então se aproxima de Hirako e conta a ele que foi ela quem enviou Gran-Maria para procurar um local adequado para fundar sua nova aldeia. Hirako inicialmente acha que o local que Leia tem em mente fica muito longe, então sugere que levem comida para a viagem, mas Leia diz que o local que ela está de olho não fica tão longe assim, é apenas um pouco mais rio abaixo, e ela escolheu essa localização para que tivessem vantagem caso alguma rebelião surgisse entre os membros da aldeia. Hirako duvida que isso venha de acontecer, mas Leia diz a ele que é sempre melhor estar preparado para todas as situações possíveis. Ela então mostra a ele a árvore que se destaca na área. Embora não seja tão grande quanto a que eles têm atualmente, ela acha que servirá bem para o propósito. Com o local definido, eles começam a se preparar para limpar a área das árvores. Como é o campo de Daga, ele pega seu machado e se aproxima para derrubar a primeira árvore, mas ela acaba sendo muito mais resistente do que ele esperava, e ele nem consegue fazer um corte profundo nela. Com isso, Hirako pega a poderosa ferramenta agrícola e corta as árvores com facilidade. Depois disso, eles montam uma ponte de madeira sobre o rio, mas Hirako acha que provavelmente deveriam ter construído algo muito mais resistente. Leia o lembra, porém, de que se construíssem algo muito grande, os monstros maiores da floresta começariam a usá-la também, e Hirako entende o raciocínio. Eles então começam a trabalhar na construção de canais de irrigação, e em pouco tempo tem um reservatório completo construído e pronto para uso. Depois disso, Hirako conversa com Daga e diz a ele que não conseguirão fazer o suficiente sem um suprimento maior de madeira, mas Daga apenas diz para ele descansar por enquanto, pois ele e os outros cuidarão da construção a partir daqui. Com muito tempo livre de repente em suas mãos, Hirako decide gastá-lo fazendo uma estátua em homenagem a Zabuton. É quando Lucy se aproxima dele com o bebê Alfred nos braços e diz que ele trabalha demais. Depois disso, eles dão início oficial à construção das casas. Hirako relembra quando chegou a este mundo e como era difícil construir até mesmo uma única casa naquela época, já que ele nem sequer tinha pregos para trabalhar. Mas agora, com tanta mão de obra disponível e até mesmo algumas pessoas que sabem usar magia, eles terminam a primeira sessão
de casas em um piscar de olhos, e Hirako sente que tudo está realmente começando a se encaixar. Mas bem nesse momento Gran-Maria desce voando de repente, e diz a Hirako que acabou de receber uma mensagem de Draime, dizendo que ela quer trazer novos residentes para a vila agora mesmo, o que pega tanto Hirako quanto Leia completamente de surpresa. Draime então chega e pede que perdoem o aviso de última hora, explicando que a situação em questão é muito urgente. Ele então apresenta Hirako a um grupo de minotauros que ele espera que possam se mudar para a vila. Hirako dá uma olhada neles e fica surpreso, pois sempre imaginou os minotauros com rostos de vacas, mas eles parecem quase totalmente humanos, tirando os chifres na cabeça. O líder dos minotauros, Gordon, caminha até Hirako e se apresenta, e depois de conversarem um pouco, Hirako percebe o quão enorme é a diferença de altura entre eles, já que Gordon é incrivelmente alto. Gordon explica que eles foram expulsos de sua aldeia e passaram muito tempo vagando sem ter para onde ir, até que finalmente encontraram alguém que pudesse ajudá-los. Draime soube da situação deles e achou que era urgente o suficiente para levar o assunto diretamente a Hirako. Hirako decide que não há necessidade de perder muito tempo com conversa fiada e pede a Anne que prepare algo para eles comerem. Anne não tem certeza do que os minotauros podem ou não comer, então ela prefere jogar pelo seguro e serve-lhes pudim de arroz, já que essa parece ser uma opção razoável. É nesse momento que Narf, um dos homens lagartos, se aproxima e comenta que já conviveu com minotauros antes, por isso saberá quais perguntas fazer e o que eles vão precisar. Hirako dá-lhe luz verde e Narf parte imediatamente para descobrir o que o grupo necessita. Com isso resolvido, Hirako acha que as coisas devem correr bem a partir daqui, já que tudo parece estar sob controle. Mas é aí que eles percebem que as casas que prepararam para os minotauros são simplesmente pequenas demais para que eles vivam confortavelmente. Então começam a debater para descobrir o que fazer a respeito. Nesse momento, Florine entra correndo e diz a Hirako que acabou de receber uma mensagem de seu pai informando que os novos residentes chegarão à vila em breve. Bezel aparece pouco depois e parece completamente exausto. Florine pergunta por que ele não trouxe os refugiados de guerra com ele, e ele explica que as coisas tomaram um rumo difícil, e ele foi forçado a usar um teletransporte rápido para levar um grande número de pessoas para um local seguro de uma só vez, e que o esforço o deixou exausto. Hirako entende perfeitamente, e apenas diz para ele ir descansar um pouco enquanto isso, já que deve estar completamente exausto. Levando tudo em conta, Hirako supõe que o grupo de centauros meio cavalo deve ser os novos residentes que estavam esperando. A líder dos centauros, Grunwald, dá um passo à frente e se apresenta como a rainha ao principal servo do Visconde Beg. Hirako sinceramente não faz ideia de quem seja essa pessoa, então dá um passo para trás e deixa que Latiache, uma das escriturárias, cuide da situação. Grunwald imediatamente começa a agir com arrogância por causa de suas conexões nobres, então Latiache lhe dá uma rápida lição de realidade e lembra que foram eles que vieram à aldeia dela, o que significa que ela não pode começar a se achar importante e fazer reivindicações sobre a terra. Grunwald se ofende com isso na hora e levanta a voz para Latiache. Então Latiache calmamente se apresenta como a filha do Conde Drowa. No momento em que Grunwald percebe que Latiache é de posição nobre superior a dela, ela imediatamente cai de joelhos e começa a implorar por perdão. Latiache então pergunta a Hirako se pode ser designada para ajudar os centauros, já que eles têm laços com sua família, afinal, e Hirako não vê absolutamente nenhum problema nisso. No entanto, ele aproveita para perguntar a Latiache se está tudo bem em casa, já que sabe que eles estão no meio de uma guerra grave o suficiente para estar gerando refugiados. Ela agradece a preocupação dele, mas diz que não há realmente nada com que se preocupar. Depois disso, eles começam a trabalhar tentando encontrar moradias adequadas para os centauros, mas é aí que percebem que as pequenas casas que construíram são tão inadequadas para os centauros quanto foram para os minotauros. Tecnicamente, eles caberiam lá dentro, mas sem dúvida ficariam muito apertados. Lucy pergunta a Grunwald se ela consegue se tornar menor usando magia, mas Grunwald diz que esse é o menor tamanho que ela consegue atingir, enquanto Hirako ainda tenta encontrar uma solução para esse problema. Ele não tem um momento para respirar, pois outro grupo de jovens mulheres aparece no portão. Hakuren explica que as encontrou vagando pela floresta e achou que seria uma boa ideia trazê-las até ali. Hirako não vê problema nisso, mas o que lhe parece estranho é o fato de elas estarem carregando o
que parece ser um toco de árvore. Deixando isso de lado, Hirako se aproxima para cumprimentar as meninas, mas elas não respondem. Leste e Hakuren acham que elas provavelmente são apenas tímidas, mas é então que o toco de árvore de repente fala e se apresenta como Igu. Hirako descobre que essas meninas pertencem a uma espécie conhecida como New New Daphne, que tem a habilidade de se transformar em plantas e assumir a forma de árvores quando se deparam com monstros. No entanto, quando sofrem danos enquanto estão na forma de árvore, elas perdem a capacidade de voltar a ser humanas por um período de tempo. Igu explica que suas terras foram atingidas por inundações depois que os humanos derrubaram todas as árvores da região. Elas então atravessaram a Floresta da Morte depois que um comerciante chamado Michael lhes falou sobre sua aldeia. Hirako acha que isso faz sentido e que Michael provavelmente não pôde lhes contar muito mais, já que elas acabaram percorrendo o resto do caminho sozinhas. Hirako quer preparar uma refeição para recebê-los adequadamente, mas Igu diz a ele que na verdade eles não precisam de comida para sobreviver. Ela dá uma olhada nas frutas de alta qualidade que crescem em seu solo e conclui que o solo aqui deve ser excepcional. Hirako então os leva até o campo de cultivo, onde Igu explica que tudo o que eles realmente precisam é de água limpa, bastante luz solar e um bom solo para prosperar. Hirako absorve tudo isso e, agora que a questão da comida está resolvida, pergunta a eles o que gostariam de fazer em relação à moradia. Como parecem ter o tamanho normal de humanos, Hirako fica aliviado ao pensar que aquelas casas que construíram finalmente terão alguma utilidade, mas Igu rapidamente destrói essa ideia, dizendo-lhe que eles preferem muito mais ficar ao ar livre, o que faz Hirako se arrepender imediatamente de ter se dado ao trabalho de construir aquelas casas com antecedência. Depois de pensar um pouco, porém, ele consegue resolver a situação. Os minotauros mais jovens recebem as casas de tamanho normal. Os centauros ficam nos estábulos e os New New Daphne simplesmente ficam no campo. Hirako sinceramente acha um pouco inquietante vê-los ali parados a noite toda e se pergunta se algum dia vai se acostumar com essa visão. Além de tudo isso, Hirako e os outros percebem que ainda precisarão construir casas adequadas para os minotauros de tamanho normal. E além disso, também precisarão de comida, roupas e todas as outras coisas básicas de que as pessoas precisam para sobreviver. Em vez de ficar parado pensando nisso, Hirako sugere que comecem com o que conseguirem fazer agora. E eles começam a trabalhar na elaboração dos projetos para as novas casas. Como forma de dar as boas-vindas aos seus 200 novos moradores, Hirako e os outros acharam que seria uma boa ideia reunir representantes de cada raça para conversar sobre a melhor forma de seguir em frente. Antes de Hirako começar, Gruwald se curva diante dele, pois agora ela passou a entender completamente o quão influente e poderoso Hirako realmente é. Mas Hirako diz para ela pegar leve, porque realmente não há necessidade de ser tão formal com ele. Porém, de repente, Latiate levanta um cartão de instruções para Hirako, sinalizando discretamente que ele precisa se portar com mais autoridade diante dos cidadãos. Hirako acata o conselho e responde a Gruwald com um tom visivelmente mais firme desta vez. Deixando isso de lado, ele continua explicando que designou um representante dedicado da vila para cuidar de cada uma das diferentes raças. Narf ficará responsável pelos minotauros, Latiace cuidará dos centauros, e uma das Beast Women chamada Mamu ficará encarregada dos New New Daphne. Ao que tudo indica, Mamu se mudou para a vila vinda da Vila Uivante, junto com Senna e os outros, e Hirako acabou dando a ela o cargo de representante, depois que Senna a indicou pessoalmente e a recomendou para uma posição de responsabilidade. Agora, quando se trata de onde os minotauros e centauros realmente vão morar, Hirako explica que, como todas as casas que eles construíram anteriormente foram projetadas apenas para pessoas de tamanho comum, eles decidiram construir vilas completamente separadas, com o tamanho adequado e apropriado para que minotauros e centauros possam viver confortavelmente. A ideia por trás disso era que permitir que cada grupo vivesse entre os seus facilitaria muito a vida cotidiana e o trabalho de todos os envolvidos. Eles aproveitaram o local que Leia e os outros já haviam explorado e partiram direto para o trabalho, construindo estradas e implementando canais de irrigação por toda a área. E quando chegou a hora de limpar a floresta para abrir espaço, Hakuren e Last conseguiram ajudar com uma facilidade impressionante graças à sua enorme força física. No entanto, Hirako rapidamente percebeu que as duas eram ainda mais fortes do que ele havia previsto. Então precisou pedir que se contivessem e evitassem usar todo o seu poder. Enquanto isso, de volta à casa de Hirako, Anne traz para Lucy algumas roupinhas adoráveis para Alfred que foram feitas por Zabuton. E embora sejam um pouco grandes, Lucy fica sinceramente tocada e muito grata pelo gesto. Ao mesmo tempo, a construção das casas dos
minotauros está bem avançada, e como eles são bastante altos, decidiu-se construir casas térreas mais altas para dar espaço suficiente. Mas quando Hirako entra para dar uma olhada, alguns dos móveis o deixam um pouco confuso. As camas deles, por exemplo, não passam de tábuas de madeira planas, mas Gordon explica que essa é, na verdade, a forma preferida deles dormirem, para que seus chifres não fiquem presos em nada durante a noite. Já na terceira vila, as casas dos centauros já estão começando a ganhar forma e se encaixar muito bem, como seus corpos são como os de cavalos da cintura para baixo. Casas projetadas no estilo de estábulos combinam muito mais com eles do que qualquer outra coisa. Hirako então percebe que as casas não têm portas. Então Grunwald explica que isso acontece porque a raça dela costuma ter muita dificuldade com portas, e por isso acham muito mais prático usar uma cortina que pode ser aberta e fechada com uma corda. Um mês inteiro se passa depois disso, e todo o esforço de todos finalmente resulta na conclusão das duas novas vilas. Hirako e os outros ficam simplesmente aliviados por terem conseguido terminar tudo antes da chegada do inverno, porque não havia como deixar os novos moradores ao relento sem um lugar adequado para ficar. Quanto aos nomes das novas vilas, Hirako mantém algo simples e decide chamá-las apenas de Vila 2 e Vila 3. Florhen então levanta o ponto de que será necessário ter prefeitos para administrar cada uma das novas vilas, e sugere que Gordon assuma o cargo de prefeito da Vila 2, enquanto Grunwald ficaria com o mesmo cargo na Vila 3. Mas Leia levanta a preocupação de que colocá-los no mesmo nível de autoridade que Hirako não seria uma boa ideia, então Florhen sugere trabalhar em uma hierarquia mais clara e dar a Hirako um título que reflita melhor sua posição acima dos outros. Eles ficam debatendo entre chamá-lo de grande prefeito ou rei prefeito, mas é nesse momento que Igu aparece e pergunta quando uma vila será construída para o povo dela. Hirako explica que na verdade decidiram não construir uma vila exclusiva para os New Daphne, o que deixa Igu visivelmente triste, mas Hirako pede que ela o escute por um momento, pois ele tem um favor a pedir ao povo dela em todas as vilas. Como os New Daphne são naturalmente mais adequados para permanecer em um único lugar por longos períodos de tempo, Hirako explica que seu plano era posicioná-los em pontos estratégicos pelas vilas e fazer com que assumissem o papel de vigias e retransmissores de informação. Como os New Daphne têm a habilidade de se comunicar por telepatia, Hirako acredita que eles seriam mensageiros absolutamente perfeitos para manter todos conectados. Além disso, os New Daphne também passaram a ser utilizados como fonte de luz durante a noite, o que acabou sendo mais uma função extremamente prática para eles desempenharem. Agora que cada raça já se estabeleceu em suas novas casas, Hirako está ansioso para começar a atribuir funções e responsabilidades adequadas aos moradores das vilas 1 e 2, mas muitos deles ainda não estão totalmente acostumados a ver Zabuton e os Kuro circulando por aí, o que acaba dificultando um pouco as coisas. Nesse momento, Narf e Latiak se aproximam para avisar Hirako de que encontraram um problema. Hirako descobre que tanto os centauros quanto os minotauros simplesmente não levam jeito nenhum para a caça, o que realmente o surpreende, já que pela aparência deles, seria de se imaginar que fossem extremamente capazes. Hirako nunca havia parado para pensar em como caçar é realmente difícil, principalmente porque sempre deixou essa parte totalmente nas mãos dos lobos infernais. Pensando nisso, Tia sugere que mantenham os moradores afastados da floresta e foquem em posicionar mais defensores em ambas as vilas. Hirako acha que os New Daphne também precisariam de guardas protegendo-os, mas Mamu informa que eles são, na verdade, muito mais fortes do que todos imaginavam, e são perfeitamente capazes de lidar com monstros que invadam a vila, principalmente pegando-os de surpresa com emboscadas. Mesmo assim, Hirako decide deixar toda a responsabilidade da caça com Kuro e os outros lobos infernais, enquanto os moradores concentram seus esforços no cultivo dos campos em todas as vilas. No entanto, os esforços deles não saem como o esperado, já que as sementes que plantam simplesmente não germinam, e Hirako imediatamente entende o motivo. Até então, a única razão pela qual eles conseguiam plantar e colher independentemente da estação era por causa da ferramenta agrícola suprema, cujo poder divino tinha a capacidade de tornar qualquer solo fértil e produtivo. O problema é que apenas ele pode utilizá-la, o que significa que as novas vilas terão que encontrar uma maneira de trabalhar a terra sem ter acesso a ela. Hirako e Senna quebram a cabeça tentando encontrar uma forma de fazer as plantações crescerem corretamente, mas é então que Gordon surge com uma ideia própria. Ele sugere espalhar palha pelos campos para evitar que o solo fique frio demais, o que pode aumentar bastante as chances de cultivo. Com o inverno já se aproximando, ele também recomenda que a melhor cultura para plantar nesse momento seja o trigo. Hirako
Hiraku fica genuinamente impressionado com o conhecimento de Gordon, e ele explica que aprendeu tudo isso na época em que trabalhava nos campos de sua antiga vila. Com isso, Gordon assume a liderança e orienta todos sobre o processo correto de plantio das mudas, explicando que levará cerca de meio ano até que tudo esteja completamente crescido e pronto para a colheita. Ao ouvir isso, Hiraku fica surpreso com o quanto esse tempo é longo, e percebe o quanto havia se tornado dependente do poder da ferramenta agrícola suprema sem nem se dar conta. Enquanto os minotauros assumiram a responsabilidade pela agricultura nas vilas, os centauros colocaram suas habilidades naturais em prática e criaram uma nova área de trabalho para si. O novo serviço de entregas dos centauros entrou em operação, passando a transportar mercadorias entre as vilas, com os centauros adultos encarregados das entregas diárias regulares. Mais tarde naquele dia, Hiraku conversa com Grunwald e admite que sempre quis andar a cavalo. Ele conseguiu um cavalo com o Michael em algum momento, mas esse cavalo em particular nunca dá ouvidos ao que ele diz. Por isso ele pergunta a Grunwald se ela seria capaz de se comunicar com o animal e convencê-lo a levá-lo para dar uma volta. Mas Grunwald informa que na verdade ela não fala a língua dos cavalos. No entanto, ela se oferece para levá-lo nas costas, se ele estiver disposto. Hiraku aceita a oferta e pula nas costas dela, e Grunwald o leva para dar uma volta pelo campo. O cavalo observa tudo de perto e de repente começa a ficar visivelmente com ciúmes. Então, alguns dias depois, o cavalo se abaixa e espera que Hiraku suba. E quando Hiraku o faz, o cavalo o leva para um passeio completo pelo campo, o que realmente choca Hiraku, pois esse é um comportamento completamente novo vindo de um cavalo que nunca havia cooperado com ele antes. Grunwald observa a distância e começa a sentir um pouco de ciúme também. Com o tempo, Hiraku começa a perceber que Grunwald e o cavalo têm competido discretamente entre si para ver quem ele escolherá para montar. Então, para manter a paz entre eles, Hiraku simplesmente diz aos dois que vai montar cada um deles em dias alternados. E isso parece acalmar as coisas. Pouco depois disso, Hiraku senta-se para conversar com Lucy, e ela lhe diz o quanto está feliz ao ver o progresso alcançado em todas as aldeias. Hiraku admite que estava um pouco preocupado com o impacto que o afluxo repentino e maciço de novos moradores teria sobre tudo, mas está genuinamente contente por ver que no fim das contas tudo deu certo. Ele sabe que por enquanto todos dependem muito dele, mas não pode ignorar o fato de que grande parte do que construíram só foi possível graças à poderosa ferramenta agrícola. Depender excessivamente do que essa ferramenta permite faz com que ele se preocupe quando pensa no futuro, especialmente porque essa dependência por si só não será suficiente para sustentar as coisas a longo prazo. Com isso em mente, Lucy simplesmente pega o bebê, Alfred, e o coloca nos braços de Hiraku, dizendo a ele que ele realmente deveria relaxar e aproveitar a vida que trabalhou tão duro para construir para si mesmo. Hiraku leva o conselho dela a sério, e fica claro que seu humor melhora visivelmente depois disso. Enquanto Hiraku passava mais tempo do que o habitual refletindo sobre as coisas, de repente lembrou-se de outra preocupação importante que estava guardada no fundo de sua mente. A aldeia da Grande Árvore é composta quase inteiramente por mulheres, e em comparação quase não há homens, o que deixa Hiraku genuinamente preocupado com o futuro delas. No entanto, ele imagina que agora que o número total de aldeões aumentou tanto, isso talvez não venha a ser um problema tão grande quanto ele temia. Hiraku chama Gordon à parte e expõe toda a situação para ele, perguntando se seria possível que alguns dos minotauros viessem até a grande Vila das Árvores para procurar parceiras lá. Mas Gordon ressalta que é um costume profundamente arraigado entre os minotauros casar-se apenas com pessoas de sua própria espécie. Ao ouvir isso, Hiraku risca os minotauros de sua lista e volta sua atenção para os centauros como sua próxima opção. Parecia um pouco estranho abordar um assunto como esse com Grunwald, já que ela é mulher, mas Hiraku lembrou a si mesmo que essa conversa estava sendo feita pelo bem do futuro da aldeia, e seguiu em frente mesmo assim. Quando ele levanta o assunto com Grunwald, descobre que a maioria dos centauros do sexo masculino ainda são meninos, já que os adultos estão longe, lutando em uma guerra. Deixando isso de lado, Hiraku pergunta a Grunwald se é possível que centauros se casem com alguém de uma raça completamente diferente, e Grunwald anuncia imediatamente que está solteira assim que ouve a pergunta. Ela menciona que é bastante raro esse tipo de coisa acontecer, mas diz a ele que, se é isso que ele quer, ela pode com certeza fazer dar certo. Ela se apresenta com entusiasmo como alguém que ficaria feliz em formar um casal com um homem de outra raça, e só pelo
tom de voz dela, Hirako percebe facilmente que ela está solteira há muito tempo. O inverno chega rápido, então todo mundo dá uma pausa no trabalho na fazenda e aproveita a temporada de festas. Eles comem da reserva de alimentos que armazenaram mais cedo no ano, mas agora que mais vilas se juntaram a eles, há muito mais gente para alimentar, e Hiraku começa a se preocupar se vão ter comida suficiente. Então Latias e Narf vêm até ele com uma notícia: os novos moradores estão comendo bem menos do que o esperado. Se as coisas continuarem assim, na verdade vai acabar sobrando comida, e ela vai se perder. Hiraku já tinha dito para todo mundo não economizar, já que havia bastante, mas mesmo assim as pessoas ainda estavam se segurando. Hiraku pensa por um momento, então sugere simplesmente dizer a todos para comerem a carne e os vegetais, antes que estraguem. Latias e Narf concordam na hora, já que isso parece uma boa ideia. Mas então Hiraku percebe Mamu com uma expressão abatida. Ele imagina que as New Daphne devem estar precisando de alguma coisa, mas Mamu o corrige. O problema é justamente o contrário. Elas nunca precisam de nada, nunca precisam de comida nem de cuidados extras. E isso está começando a irritá-la bastante, porque ela ficou animada por ter sido colocada responsável por elas, mas até agora não teve nada para fazer. Então Narf se manifesta, dizendo que há uma coisa sim. Os Minotauros repassaram um pedido das New Daphne. Elas gostariam que todo mundo usasse roupas quando estivesse do lado de fora. As orelhas de Mamu se levantam na hora. Ela admite que às vezes elas se esquecem de sair totalmente vestidas. Ela promete lembrá-las de manter as roupas no corpo o tempo todo. Mais tarde naquela tarde, Hiraku decide fazer mochi usando um pilão e um almofariz. Quando as garotas ouvem falar disso, ficam surpresas, já que nunca tinham visto nem ouvido falar desse método antes. Hiraku começa a socar o mochi. As garotas observam e aos poucos ficam um pouco decepcionadas. Elas estavam esperando algo bem mais emocionante. Mesmo assim, as garotas entendem que tudo o que precisam fazer é socar a massa, então todas querem tentar. Elas revezam entre si, mas acabam exagerando e usando força demais. Ainda assim, depois de tudo isso, conseguem fazer uma boa leva no fim. O molho e os temperos já estavam preparados, então todo mundo cai dentro e fica delicioso. Leia traz para Hiraku um pouco de kusamochi que ela mesma fez, usando ervas aromáticas misturadas no mochi. Hiraku prova e diz a ela que está delicioso. Então Donovan aparece com um pouco de sake para animar as coisas. Ele ouviu dizer que estavam trabalhando com arroz, então achou que era uma boa hora para trazer. A atenção de todo mundo muda imediatamente para ele. Fazer mochi acaba pegando como uma divertida atividade de inverno sempre que o clima está bom o bastante para sair. E ao que tudo indica, Gordon é o melhor fazedor de mochi de todos, embora ninguém pareça muito surpreso com isso. Mais tarde, naquela mesma tarde, um homem de armadura é visto ajoelhado diante de uma mulher minotauro, e do nada pedindo que ela seja sua esposa. Ela olha para ele e pergunta quem ele é. Ele tira o capacete e se apresenta como Gratz, o chefe da casa de Britoa, do reino demoníaco de Galgardo. Ao ouvir isso, ela se apresenta como Ronana. Hiraku assiste a tudo se desenrolar e não faz ideia do que está acontecendo. É então que Bezel entra para explicar. Lá no reino demoníaco, Gratz estava muito empenhado em construir uma relação com a Vila da Grande Árvore, e acreditava que se casar com uma de suas integrantes era a melhor forma de fazer isso. Gratz então vai até Hiraku. Quando descobre que Hiraku é o chefe da vila, pede sua bênção para se casar com Ronana, já que ela lhe disse que ele precisava primeiro da permissão de Hiraku. Mas Hiraku aponta que não tem poder nenhum sobre quem casa com quem. Ele diz a Gratz que a primeira pessoa para quem ele precisa perguntar é a própria Ronana, e se ela concordar, então eles estão livres para se casar. Ao ouvir isso, Gratz se vira para Ronana e faz o pedido. Ronana apenas cora. Isso já é o bastante para deixar claro que está tudo resolvido. Quando Gratz volta para o reino demoníaco, sente uma saudade terrível de Ronana. Ele também não quer que outro homem apareça e a tome dele. Então toma uma decisão na hora e renuncia ao seu cargo como um dos grandes generais. Ele vai ficar ao lado de Ronana. Ele sabe que é uma decisão precipitada e impulsiva, mas não se importa. Está disposto a fazer qualquer coisa por amor. Enquanto isso, Hiraku está pensando em como deixar o mote mais interessante. É então que lhe vem à mente a ideia de alga marinha seca. As garotas nunca ouviram falar disso antes e não fazem ideia do que seja. Mas quando Hiraku menciona que isso cresce à beira-mar, elas concluem que a melhor pessoa para perguntar sobre isso é Michael. Alguns dias depois, Michael chega e agradece a Hiraku por continuar fazendo negócios com ele. Hiraku diz para ele não se preocupar com isso. Então Michael revela um barril de algas que trouxe consigo e admite que isso não é algo que eles normalmente comem, então não tem total certeza de que seja exatamente aquilo que Hiraku tinha em mente. Hiraku dá uma olhada no barril e diz que é exatamente do que ele precisa. Hiraku começa a trabalhar no processamento das algas. Ele as amassa até virar uma pasta e dá forma usando uma moldura quadrada. Quando termina, ele fez uma folha comestível
comestível de alga marinha. Michael encara aquilo, genuinamente surpreso. Ele não fazia ideia de que algas pudessem tomar aquela forma. Senna pergunta se as folhas de alga são para serem comidas daquele jeito mesmo. Hirako diz que ainda não. Ele assegura sobre o fogo e explica que primeiro elas precisam ser aquecidas para ficarem crocantes, o que também as torna mais fáceis de digerir. Depois disso, ele enrola o mochi dentro delas e dá uma mordida. Uma onda de alívio toma conta dele. A qualidade daquele mochi era a mesma de que ele se lembrava da sua vida passada. As garotas percebem a expressão dele, mas não ficam convencidas de que possa ser tão bom assim. Então Hirako entrega a cada uma delas um pedaço de mochi tostado envolto em alga. Todas concordam que está delicioso. Michael vê o quanto aquilo faz sucesso e faz uma proposta. Ele se oferece para mandar seu pessoal colher e processar as algas exclusivamente para Hirako. Em troca, gostaria de negociar alguns dos ingredientes usados para fazer o mochi. Hirako diz que isso não é algo que ele possa prometer agora, já que primeiro precisariam cultivar mais arroz para mochi, mas está disposto a conversar sobre isso com seu pessoal por consideração ao Michael. Michael fica feliz em ouvir isso, embora no fundo sua verdadeira motivação seja simplesmente encontrar outra forma de ganhar dinheiro. Em seguida, ele tenta perguntar sobre o álcool deles, e todo mundo manda ele ficar fora disso. Naquela noite, Hirako ensina as garotas a fazer sushi. Ele fica surpreso com a rapidez com que elas estão pegando o jeito. Quando fica pronto e todos se sentam para comer, Florent admite que o cheiro a incomodou um pouco no começo, mas depois de provar diz que está delicioso. Hirako comenta que o vinagre no sushi ajuda a conservá-lo em marmitas. Quando perguntam por que, ele explica que o vinagre mata bactérias. Depois disso, o inverno lentamente começa a chegar ao fim. Mesmo com a neve derretendo, ainda continuam existindo dias frios. Na maioria dos anos é difícil saber quando começar a plantar de novo, mas daqui pra frente todos concordam em seguir a orientação de Igo sobre isso. Naquela tarde, Hirako vai até os escrivães na prefeitura e diz que está pensando em criar um novo festival para as novas vilas. Ele lança algumas ideias, mas as garotas olham para ele com cara de paisagem, sem entender por que alguém comemoraria essas coisas. Todas as ideias eram festivais da sua antiga vida no Japão, então ele entende por que não funcionaram. As garotas mencionam que têm seus próprios festivais, com os quais já estão acostumadas, e começam a explicá-los. Hirako escuta, mas não entende absolutamente nada do que elas estão descrevendo, então decide deixar todo o planejamento inteiramente nas mãos delas. Mas ele percebe que as garotas estão discutindo muito e não conseguem entrar em acordo, então pede para cada uma escrever suas tradições locais, dobra os papéis e coloca tudo dentro de uma caixa. Ele mesmo tira um papel, e o que sai é uma competição de artes marciais. Hirako se pergunta em voz alta como isso sequer funcionaria. Florent explica que seria uma competição em que todos colocariam seus diferentes estilos de luta uns contra os outros. Ela na verdade acha que é uma ideia brilhante e sugere que comecem a planejar isso imediatamente. Uma semana depois, a primavera chega, e todos na Vila da Grande Árvore começam a treinar para a próxima competição de artes marciais. Hirako fica surpreso ao ver o quanto todos estão levando isso a sério, e quanto esforço estão colocando na preparação. Quando Hirako entra, ele encontra Hakuren. Ela diz que está planejando treinar para a competição de artes marciais, porque não conseguiu usar sua força total desde que chegou à vila. Hirako sabe o quanto Hakuren pode ser poderosa e destrutiva, então tenta impedir que ela participe de fato como lutadora. Em vez disso, ele a convence a se tornar uma das árbitras da competição. Nesse momento, Last entra e diz que também está planejando treinar e participar. Hirako imediatamente percebe que Last é igualmente perigosa quando se trata de poder e destruição, então rapidamente sugere outra ideia. Ele diz tanto a Hakuren quanto a Last que elas não precisam lutar como competidoras, e em vez disso deveriam atuar como árbitras. Ele também explica que a competição vai precisar de duas árbitras de qualquer forma, e que as duas são perfeitas para o papel. Hakuren e Last concordam em se tornar árbitras, mas deixam claro que ainda querem lutar. Por causa disso, Hirako chega a um acordo permitindo que elas tenham sua própria batalha simulada separada, fora da competição principal. Depois disso, Hirako começa a planejar a construção da arena do torneio. Seu projeto inclui um palco central de luta com assentos em estilo de estádio para o público. Ele também adiciona espaço para lojas e restaurantes, para que o evento tenha mais a sensação de um festival para a vila. Alguns dias depois, o dia da competição de artes marciais finalmente chega. As pessoas da Vila do Grande Árvore estão cheias de empolgação, enquanto se reúnem para assistir. O evento se torna ainda mais importante porque atrai convidados especiais, incluindo o Rei Demônio Galgardo e sua filha Yuri, que vem observar a competição. Hirako encontra Galgardo e imediatamente começa a ficar nervoso sobre como deveria se comportar, já que não sabe muito sobre os costumes dos demônios. No entanto, Yuri percebe sua ansiedade
amizade e diz ao pai para relaxar e não ser tão formal. Por causa disso, Galgardo abandona a atitude formal e cumprimenta Hiraku de uma forma mais casual. Depois disso, Hakuren chega e apresenta seu pai, 12, conhecido como o Dragão Lendário, e que também é o avô de Lasti. Hiraku o cumprimenta educadamente e fica aliviado ao descobrir que ele parece ser uma pessoa gentil e amigável. Logo depois, a competição de artes marciais se prepara para começar, e toda a multidão fica tomada pela empolgação. Hiraku explica as regras para todos. Os participantes vão tirar a sorte para determinar as lutas 1 contra 1. Para vencer, um lutador deve derrubar o oponente para fora do ringue, ou alcançar a vitória com base em suas faixas de cabeça. As faixas de cabeça são encantadas com magia protetora, e se desfazem quando um golpe decisivo é acertado. A primeira luta começa pouco depois, e é entre Rosalinde e Mamu. A luta delas é extremamente rápida e difícil de acompanhar. Hiraku observa atentamente e fica surpreso com a habilidade das duas em artes marciais, percebendo que subestimou suas capacidades. Mamu continua atacando de forma agressiva, mas acaba baixando a guarda por um momento. Rosalinde aproveita essa abertura e acerta um golpe decisivo, vencendo a luta. No entanto, ela fica sentindo muita dor depois, e imediatamente pede para ver um curandeiro. A segunda rodada começa, e Donovan rapidamente demonstra sua força. Ele absorve todos os ataques de seu oponente sem sofrer nenhum dano visível. Depois disso, ele simplesmente a pega no colo e a coloca para fora do ringue, vencendo a luta com facilidade. A próxima luta é entre Grunwald e Road. Grunwald está confiante em sua vitória e avança com toda a força. No entanto, ela se estica demais e corre longe demais, acabando por sair do ringue sem querer. Isso faz com que Road seja declarado o vencedor. A luta final e mais aguardada do torneio aberto é entre Florhen e Senna. Florhen luta usando tanto esgrima quanto magia, enquanto Senna luta desarmada. A batalha começa com Florhen lançando ataques mágicos, mas Senna consegue desviar deles e contra-ataca com técnicas de artes marciais de curta distância. Florhen se adapta rapidamente e responde com seus próprios ataques. O público observa maravilhado enquanto a luta se torna cada vez mais intensa e agressiva. No fim, tanto Florhen quanto Senna são jogadas para fora do ringue ao mesmo tempo, resultando em um empate. Com isso, o torneio aberto chega ao fim, e os vencedores recebem medalhas honorárias. No entanto, essa é apenas a primeira metade do evento. A segunda metade, o Torneio dos Guerreiros, está prestes a começar. Pouco depois, o Torneio dos Guerreiros é oficialmente anunciado. Hiraku acredita que essa parte será mais direta do que a primeira, já que a vitória será decidida por nocaute ou rendição, e não há restrições quanto ao uso de armas. Apenas aqueles fortes o suficiente para lutar sob essas condições têm permissão para participar. A primeira luta do Torneio dos Guerreiros é entre Uno, um dos lobos infernais, e Juneia, a lâmia. A batalha começa com Uno imediatamente liberando seu sopro de fogo, mas Juneia o evita facilmente, e então ela usa sua forma completa de cobra para imobilizá-lo. No entanto, Uno de repente revela sua verdadeira forma, que é tão intimidadora que Juneia não consegue suportar e escolhe se render. Depois disso, a próxima rodada é entre Daga e um dos filhos de Zabuton chamado Makura. A batalha começa com Daga desferindo seus ataques com força total. No entanto, Makura desvia facilmente de cada golpe sem dificuldade. Aproveitando as aberturas, Makura rapidamente prende Daga em uma teia, garantindo a vitória e se tornando o vencedor da luta. A terceira rodada é entre Ya e Garf. A luta começa, e Garf imediatamente demonstra uma velocidade e coordenação impressionantes. Hiraku observa atentamente e presume que Garf deve ter a vantagem nessa luta. No entanto, Ya usa um grande martelo, o que a coloca em desvantagem em termos de velocidade, mas lhe dá uma grande vantagem em força bruta. Ela acerta um golpe pesado diretamente em Garf e o manda voando para longe pelo ringue. Ele quase é jogado para fora da arena, mas consegue recuperar o equilíbrio bem a tempo e permanece dentro do ringue. Ya rapidamente percebe que usou quase toda a sua energia naquele único ataque. Entendendo que não consegue mais continuar lutando de forma eficaz, ela escolhe se render. A próxima luta é entre Leia e Gran Maria. Essa luta se torna uma das mais divertidas para o público assistir. Leia demonstra um nível surpreendente de habilidade e consegue superar Gran Maria com sua inteligência durante a batalha, eventualmente prendendo-a em uma chave de braço. No entanto, Gran Maria reage imediatamente tentando levantar Leia usando apenas um braço. Em resposta, Leia invoca um raio que atinge as duas ao mesmo tempo, mandando ambas ao chão. Como nenhuma das lutadoras consegue continuar, a luta termina em empate. A batalha entre as rivais Lucy e Tia finalmente começa. No momento em que elas se enfrentam, até Hiraku tem dificuldade para acompanhar seus
movimentos. Então ele rapidamente invoca sua ferramenta agrícola especial, que permite observar a luta com mais clareza. A batalha delas é extremamente intensa, e no começo parece completamente equilibrada, sem nenhum dos lados ganhando vantagem. No entanto, Lucy de repente baixa a guarda por um breve momento, e Tia aproveita a oportunidade para acertar um golpe decisivo, vencendo a luta. Com Tia como vencedora dessa rodada, sua próxima oponente se torna Makura, o que significa que essa luta serve como a final. No entanto, a final acaba sendo muito unilateral. Makura imobiliza Tia facilmente usando suas teias, e aprende sem muita dificuldade, tornando-se o vencedor do torneio dos guerreiros. Então Hirako entrega a coroa a Makura como prêmio, e a multidão o aplaude. Depois disso, Hirako dá um passo à frente para fazer o discurso de encerramento. No entanto, antes que o evento possa ser totalmente concluído, Leste e Hakuren chamam Hirako, lembrando-o sobre a batalha simulada que ele havia prometido. Hirako concorda e permite que elas usem o palco. No momento em que as duas se chocam, uma enorme explosão irrompe com o impacto. A força da colisão é tão grande que pode até ser vista dos reinos demoníacos, e acaba destruindo completamente a arena. Apesar da destruição, Hakuren é declarada a vencedora da batalha simulada. No fim, Hirako fica simplesmente aliviado por todos estarem seguros e por o evento ter sido divertido para os participantes e espectadores. Então Latiasi pergunta quando o próximo torneio será realizado, mas depois de olhar para a arena destruída, Hirako responde que isso não vai acontecer tão cedo. Esse foi o final do quarto episódio. Assista ao próximo vídeo na tela. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo capítulo.